Olá, minhas pessoas, olá, boa tarde, ou boa noite. Qual boa tarde? Não é boa tarde, é boa noite. Estais bem? Pois é, eu hoje tive aqui um atropelo, então tive que vir fazer um plano B aqui. Portanto, se vocês ouvirem barulho, já sabem, ignorem, porque eu tive aqui um pequeno desarranjo e tive que vir à procura de uma localização alternativa para fazer esta live. Basicamente, acordámos hoje e não havia internet em casa, e então aparentemente é um problema qualquer lá na minha zona, e não havia Wi-Fi, não havia, a internet dos dados também estava lenta, super lenta, e pronto, digamos que eu não tive alternativa. Comecei a entrar em pânico e depois pensei, bem, paciência, vou arranjar aqui um plano B. Então pedi ao meu gerente se podia vir até ao restaurante usar a internet aqui. E pronto, posto isto, vim aqui parar ao domingo à noite. Toda a gente está, mas o que é que estás aí a fazer? O que é que estás aqui a fazer? Não estás a trabalhar? E depois, não estou a trabalhar, mas estou a trabalhar noutra coisa. E então foi a única alternativa que eu tive, foi vir para aqui. Portanto, se vocês por acaso ouvirem barulho de fundo ou assim, ignorem. Este andar está fechado, portanto não deve haver assim muito barulho, mas às vezes os rapazes a fazer as coisinhas deles podem fazer mais barulhito ou quê, mas não há de ser nada crítico. Só dar mais um pouquinho a ver se mais pessoas se juntam aqui. Hoje vamos falar sobre Sharm el Sheikh, ok? Sharm el Sheikh, que é o novo destino de voo direto que temos este ano desde Portugal. Conseguem-me todos ouvir bem? O meu assistente já aqui está, hein? O meu assistente já aqui está, o Miguel já está aqui preparado para a ação. Conseguem-me ouvir bem? Digam-me só se me estão a ouvir em condições. Happy Days, é esse o espírito. Opa, a luz não é a melhor, mas ignorem, o que interessa é aquilo que a gente vai falar, ok? Pronto, dizia eu então que vamos falar sobre Sharm el Sheikh. Será que a minha cábula, as minhas cábulas, porque é sempre útil, não é? Onde vai que eu me esqueço de dizer alguma coisa interessante que vocês precisam de saber, e não é isso que a gente quer. Vá, adiante. Portanto, Sharm el Sheikh, no Egito, alright. No Egito, na Península do Sinai, portanto, quando olhamos para o Egito, temos Cairo no norte, depois temos descendo junto à costa, no Golfo do Suez, ok? No Golfo do Suez temos, do lado onde tem Luxor e o resto das atrações, temos Hurghada, e em frente a Hurghada, do outro lado do Mar Vermelho, temos Sharm el Sheikh. E Sharm el Sheikh é muito especial, portanto, isto é importante vocês perceberem, tanto clientes como agentes de viagem. Não sei se tem aqui algum agente de viagem ou não, mas anyway, fica a informação para todos. Portanto, Sharm el Sheikh é um destino muito especial. É importante vocês perceberem como é que as coisas se processam em Sharm el Sheikh, porque é diferente de Hurghada na maior parte das coisas, ok? Portanto, Sharm el Sheikh é quase como uma bolha turística, lá situada no fundo da Península do Sinai, ok? Do lado que faz fronteira com a Arábia Saudita, com a Jordânia, com Israel lá no fundo, em cima, portanto, e com a Palestina também. Portanto, é um país que está ali, uma penínsulazinha que está ali no fundo, um lugar, uma cidade, uma região que está no fundo dessa península, ok? Isto leva-me a começar pela primeira questão que muita gente coloca relativamente a Sharm el Sheikh, uma vez que está do lado do Médio Oriente, mais do lado do Médio Oriente. Muita gente pergunta se é seguro, se não é seguro, dada a proximidade com Israel, com a Palestina, pronto, e isso tudo. Sharm el Sheikh é muito seguro. Sharm el Sheikh está muito longe de Gaza, está muito longe de Israel também, de toda aquela situação crítica que se tem vivido no norte da Península do Sinai, na fronteira de Rafat com Gaza. Portanto,
está muito longe de tudo isso. Portanto, nada do que se passa lá, graças a Deus, até à data de hoje, influencia o turismo em Sharm el-Sheikh, ok? O que pode haver, ou houve em situações mais críticas, foi um desvio de voos e ainda assim eles desviaram da zona crítica e continuaram a voar sobre o Egito, mas do lado de Hurghada, portanto, de Hurghada, Luxor e Cairo. Portanto, o Egito sempre foi um corredor seguro, sempre teve uma posição diplomática no que toca à resolução desse mesmo conflito, dentro das capacidades que tinha para poder interferir, e nunca se quis envolver. Portanto, a nível de segurança, Sharm el-Sheikh não tem, nem nunca esteve, ou nunca foi uma posição de risco, uma posição geográfica de risco, ok? Portanto, não tem qualquer problema, é seguro, e é como vos digo, Sharm el-Sheikh é quase como uma bolha, no fundo da Península de Sinai, uma bolha turística, no fundo da Península do Sinai. Porque, por exemplo, e é uma das diferenças entre Sharm e Hurghada, enquanto que em Hurghada a zona turística está no meio da população local, por assim dizer, ok? Em Sharm, os locais estão basicamente por trás de toda a zona turística, não vivem no meio da zona turística em si, portanto os locais mesmo vivem um bocadinho por trás. Não que vocês não os vão ver, claro que os vão ver, não é? Porque a maior parte deles trabalha no turismo e a maior parte deles tem lojinhas nas zonas fantásticas que vocês podem ir explorar em Sharm el-Sheikh, mas não é como em Hurghada, em que a população local vive mesmo no meio, entre os hotéis e essas coisas todas. Portanto, ali é um pouquinho, em Sharm é um pouquinho diferente, ok? Mas pronto. Isto para dizer que é seguro, não tem qualquer tipo de problema. Depois, outra questão que muito se coloca é em relação ao visto no caso de Sharm el-Sheikh, ok? Portanto, quem vai no voo charter de Portugal para Sharm el-Sheikh, ok, no voo direto, no verão, de Portugal para Sharm el-Sheikh, os vistos estão incluídos, ok? O visto está incluído. Quem não vai no voo charter e vai com voos regulares, voos com escala, pacotes feitos à medida, ou que seja, que não seja em voo direto, aí vocês têm duas opções, ok? Podem, ou, se não quiserem, basicamente a regra é, se não quiserem sair de Sharm el-Sheikh em si, ou seja, se não quiserem ir ao Cairo, se não quiserem ir a Petra, se não quiserem ir a Luxor de avião, ou o que seja, ok? Podem ficar em Sharm el-Sheikh até 15 dias sem visto, ok? Na mesma eles vão, como é que se diz? Na mesma eles vão carimbar o passaporte e fazer essas coisinhas todas, mas podem ficar até 15 dias sem visto. Querendo fazer alguma dessas excursões ao Cairo, a Luxor de avião ou a Petra, precisam de visto, ok? Precisam de visto para Sharm el-Sheikh. Nesse caso concreto. Não querendo sair de Sharm el-Sheikh e querendo ficar só ali na zona de Sharm, não precisam até 15 dias. Se a vossa viagem se estender para mais de 15 dias, aí já precisarão de visto para visitar Sharm el-Sheikh, ok? Pronto. Parte do visto está explicada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a localização de Sharm el-Sheikh em si e a localização das praias, zonas mais importantes de Sharm el-Sheikh, ok? Portanto, Sharm el-Sheikh, ao contrário de Hurghada, é uma zona em que facilmente se chega a todo lado, ok? Portanto, tem uma menor extensão do que Hurghada. Hurghada estende-se desde Elgona até Soma Bay, Safaga, lá para baixo, e de uma ponta à outra, se começarmos em Elgona e terminarmos em Safaga, estamos a falar quase de 2 horas e meia a 3 horas de viagem, ok? Portanto, é uma península longa, uma costa longa, uma zona costeira longa. Sharm el-Sheikh, muito facilmente vocês chegam a todo lado, ok? Porque as distâncias são menores, ok? Portanto, o aeroporto está situado numa zona relativamente central a toda a zona de resorts, ok? A zona do aeroporto fica em Sharks Bay, que é uma das zonas principais. Depois, a norte do aeroporto, temos a zona de Nabk Bay, ok? Depois, mais para baixo, temos a zona de Hadaba,
desculpem, Nama Bay, a seguir a Sharks Bay é Nama Bay, e depois de Nama Bay temos a zona de Hadaba, ok? Portanto, são 4 zonas e cada uma delas tem a sua especificidade, ok? Muito rapidamente, zona de Nabque Bay, portanto, a norte do aeroporto, que se estende desde o Barceló Tirana, que é o último vá dessa faixa, vá por assim dizer, o Barceló Tirana, vem até cá em baixo, Hospital Albatrozes, Laguna, Royal Moderna, ou Aurora Oriental, por aí fora, portanto, todos esses hotéis estão na zona de Nabque Bay. Nabque Bay é uma zona que tem boa praia, ok? Embora em Sharm el-Sheikh quase em todos os hotéis, seja em que zona for, vocês encontram rochas na praia, ok? É uma característica daquela costa, da costa de Sharm el-Sheikh, ok? Não é à toa que é um dos principais destinos de mergulho e de snorkeling do Egito. Mas pronto, é uma zona em que vocês encontram quase em todas as praias encontram pedrinhas. A zona de Nabque Bay é um bocadinho característica por duas coisas. Uma, quase sempre tem rochinhas na entrada das praias e depois acaba por ficar areia e depois volta a ter pedra mais para o final, a passar mesmo para os corais, ok? Tem outra desvantagem, no fundo, que é uma desvantagem, na maré baixa, portanto, na altura em que a maré recua, não é? Em que a água do mar recua, as praias ficam com água bastante baixinha para vocês conseguirem tomar banho na praia, ok? No entanto, eu não considero que seja uma zona má, tendo em conta toda a outra característica de toda a zona envolvente e que vocês vão ficar a perceber quando eu terminar de falar aqui nestas zonas e quando falarmos dos hotéis vocês vão entender porquê, ok? Pronto. Zona de Nabque Bay é, portanto, um bom intermédio. É uma zona que eu acho que seria ótima, que é ótima para famílias, por exemplo, com meninos pequeninos, com crianças pequenas, porque lá está, na maré alta conseguem tomar banho ainda, mas na maré baixa torna-se um pouquinho mais chato. Mas, no entanto, eles aproveitam e se calhar quando a maré está baixa vocês podem aproveitar, por exemplo, as piscinas dos hotéis ou outras, ou assim, portanto, não é uma situação crítica, ok? Porque não é o tempo todo, ok? E nisto já vamos falar um pouquinho dos hotéis a seguir e eu vou-vos dizer o que é que eu acho de alguns deles, porque, como vocês sabem, nós estivemos em novembro em Sharm el-Sheikh a visitar hotéis. Visitámos muitos hotéis, conhecemos vários hotéis, experimentámos várias coisas e eu vou-vos falar de tudo isto agora um pouquinho, portanto, não estou a falar de cor, estou a falar com conhecimento de causa, ok? Para vocês perceberem. Feito na Nabque Bay. Depois descemos então para a zona central, onde está o aeroporto, que é a zona de Sharks Bay. Sharks Bay é uma zona ótima para quem gosta de fazer snorkeling, ok? Porque é uma zona que tem imenso coral. Qual é a desvantagem? A maior parte dos hotéis não tem praia de areia mesmo. Ou tem, tipo, umas entradinhas pequeninas, mas tem um pouquinho de areia ali mesmo na entradinha e depois, à medida que vocês entram, ele começa logo com rochas, porque é uma zona de coral. Há um vídeo, se vocês forem ao Instagram, às stories do Instagram, conseguem ver, quando a gente esteve em Sharm el-Sheikh, eu mostrei muito por exemplo, um dos exemplos é o Sunrise Diamond, que o Sunrise Diamond até é um pouquinho mais para baixo em Hadaba, mas tem esse mesmo problema, mas, por exemplo, o Meraki, o White Hills, o Concorde, o Doubletree, Hilton, que eles ficam todos na baía de Sharks Bay, ok? Perdão, todos esses hotéis têm o mesmo problema, que são entradas pequeninas e depois fica logo a rocha e depois, para vocês mergulharem e tomarem banho, tem que ser nos cais. Todos os hotéis têm pontões, assim, uns caizinhos, ou seja de borracha, ou seja de outra forma. Portanto, nenhum hotel pode ter pontão sem ser autorizado pela Guarda Costeira e pelas entidades ambientais. Tem que ter uma licença própria para ter esses cais por causa da preservação da faixa coralina na costa de Sharm el-Sheikh, ok? E portanto, têm que ir a esses pontões para então depois fazerem para depois conseguirem tomar banho, ok? Portanto, Sharks Bay é uma zona ótima para quem gosta mais de aproveitar piscina do que propriamente praia, ok? E para quem gosta de snorkeling.
porque tem imensas oportunidades de snorkeling ao pé do hotel. Portanto, é essa a situação de Sharks Bay. Depois, descendo de Sharks Bay para baixo, vem a melhor praia de Sharm el-Sheikh, ok? Que é a praia de Nama Bay. A praia de Nama Bay tem um coralzinho de onda, mas é uma praia de areia. Areia fina, dourada, assim, é um dourado mesmo, eu diria que é mesmo dourado, não é aquela areia branquinha nem nada disso, mas é uma zona de areia. Ainda assim vocês encontram umas rochinhas de onda, mas é areia. Qual é a grande desvantagem de Nama Bay? Única e exclusivamente, é a hotelaria ser ligeiramente mais antiga. Porquê? É mais antiga do que no resto de Sharm, do que a maioria dos hotéis em Sharm. Isto porquê? Porque foi a primeira estância balnear. Portanto, os hotéis que estão na zona de Nama Bay são propriedades bastante mais antigas do que as novas construções que, entretanto, foram surgindo ao longo dos anos na costa de Sharm el-Sheikh. Dou-vos um exemplo, por exemplo, do Jazz Fairuz, não é? O Jazz Fairuz, que está na linha de praia, mas é um hotel que é mais velho do que eu. Quando eu nasci já existia Jazz Fairuz. Portanto, naturalmente que são propriedades mais gastas e um pouco mais antigas, mas e um dos hotéis que eu recomendo, o número 1 que eu recomendo em Sharm el-Sheikh, para quem não tem um orçamento que chegue, por exemplo, um Sunrise Arabian Beach, fica precisamente em Nama Bay e não é na linha da praia, mas é super fácil e eu já vos explico tudinho e é uma ótima opção a bom preço, ok? Pronto, Nama Bay então, onde está situada a melhor zona de praia, ok? Depois descemos e temos a costa de Hadaba, ok? Que é logo a seguir a Nama Bay, a costa de Hadaba, onde está o Sunrise Montemare, onde está o Sunrise Diamond Beach, e depois termina na zona de El Fanar, onde começa, portanto, a zona do Jazz Fanara, do Reef Oasis e por aí fora, ok? Esta zona de Hadaba, portanto, na costa que desce de Sharm para baixo, é muito semelhante à zona de Sharks Bay. Portanto, é um coral muito junto à praia, ok? Muito junto à praia, em que para tomar banho a alternativa é irem ao pontão, porque na prainha tem rochas, ok? Sharm, seja qual for o hotel que vocês vão, Nama Bay seria a única zona onde eu não recomendaria, mas nas outras zonas, onde quer que vocês vão, devem levar sapatinhos de praia, ok? Porque, efetivamente, é uma zona costeira coralina, com muitos pedacinhos de corais, portanto, vocês vão encontrar pedacinhos de corais nas areias e nas zonas de praia. Portanto, o ideal é levarem sapatinhos de praia para Sharm el-Sheikh, se precisarem muito bem, se não precisarem, pelo menos não ficam agarrados, por assim dizer, ok? Portanto, zona de Hadaba muito semelhante a Sharks Bay nesse sentido, ok? Depois chegamos à zona de El Fanar. El Fanar, onde está El Fanar, que vem do farol de Fanara, que é na ponta, mesmo na pontinha, entre Hadaba e El Fanar. E, portanto, perdão, essa zona é a zona onde está situado o Jazz Fanara, o Reef Oasis, o sentido Reef Oasis, tem um outro que agora se me escapou o nome, e depois tem o Farsha Café. Portanto, é uma costa, é uma das fotografias mais, como é que se diz? Uma das fotografias mais conhecidas de Sharm el-Sheikh, portanto, da zona da praia de Fanar. Portanto, entre o Jazz Fanara e o, entre o Jazz Fanara e o Farsha Café, ok? Que fica logo na encostinha do outro lado, ok? Essa zona é uma das zonas mais bonitas e uma das praias mais bonitas de Sharm el-Sheikh. Porquê? Porque, além de ter uma zona coralina absolutamente maravilhosa, para mim, das mais bonitas tirando o Parque Nacional de Ras Mohammed, isso é outra história, mas é uma das zonas mais bonitas de praia, onde vocês conseguem conciliar não só banhos, como também fazerem snorkeling. Tem boa água para banho e tem boa água para snorkeling. Claro que os hotéis nem sempre são dos mais económicos, mas é efetivamente uma ótima opção para quem gosta de fazer snorkeling da praia mesmo e ainda assim apanhar bons banhos e conseguir nadar e tudo mais, ok? Portanto, é uma zona magnífica para isso.
a zona de Elfanar. E depois temos a Baía do a Red Sina, como eu lhe chamo. Aquilo tem outro nome, mas eu chamo-lhe a Baía do Red Sina, que é onde está o Iberostar Red Sina, onde está o Albatross Aqua Blue, onde está... qual é o outro? O Palace, o Albatross Palace. Exato, pronto, esses três pelo menos são os mais famosos nessa zona, e essa zona tem uma baía boa para banhos, ok? Tem rochas também, mas dá para tomar banho também. E pronto, são estas então as zonas principais de praia de Sharm el Sheikh, ok? Portanto, de norte para sul, Napque, que é boa para crianças, com boa hotelaria, tem hotéis mais antigos, tem hotéis mais recentes, tem um misto, portanto, é uma boa combinação, exatamente, boa para famílias com crianças pequenas, boa para pessoas que querem poupar um pouquinho mais, e lá está, de manhã aproveitam a praia, à tarde aproveitam a piscina, ou consoante as marés, portanto vão combinando. É uma boa zona e é uma alternativa de hotelaria a Napque Bay, por ter algumas propriedades mais modernas e mais sofisticadas em comparação a Nama Bay, por exemplo, ok? Portanto, é uma boa alternativa para famílias e tudo mais, ok? Depois, Sharks Bay, na zona do aeroporto, snorkeling, muito snorkeling, lá está, têm que ir, como é que se diz? Combinando o irem ao pontão tomar banho com o fazer snorkeling e depois as piscinas do hotel, porque praia em si de areia, não há muita possibilidade nessa zona, ok? Depois temos a zona de Nama Bay. Nama Bay, melhor zona de praia, mas a hotelaria é um pouquinho antiga. Mas é a melhor zona de praia, maravilhosa, sem dúvida, absolutamente fantástica. Depois, Hadaba, um pouquinho semelhante a Sharks Bay, portanto, zona de snorkeling excelente para aproveitarem o hotel em si, as facilidades do hotel, tem hotelaria de qualidade, vale a pena, sem dúvida, ok? E depois, a zona de Elfanar, cá em baixo, onde vocês podem combinar excelente snorkeling com boa praia, é um misto muito, muito, muito bom, ok? Pronto, basicamente é isto, ok? Outra coisa, a nível de saúde, muita gente pergunta, e há facilidades e não sei quê, isto antes de eu começar a falar dos hotéis, mas só para dizer isto, para não me esquecer. Sharm tem vários hospitais, ok? É imperativo que vocês viajem sempre com seguro de viagem, ok? Portanto, vocês vão encontrar, seja em Sharm, seja em Hurghada, seja na Costa Norte, vocês vão encontrar cuidados de saúde. Agora, é importante que vocês tenham seguro de viagem, porque é extremamente caro, é extremamente caro os cuidados de saúde para os turistas. Portanto, têm obrigatoriamente que ter seguro de viagem e ativar o seguro caso seja necessário. Mas existem vários hospitais em Sharm el Sheikh, ok? Estão ao serviço público, portanto, podem ser utilizados pelos turistas e existem cuidados de saúde. Portanto, quanto a isso, não tenham problema. A Marta está a perguntar qual é Iberostar. Não há Iberostar em Sharm. Temos Ricos, temos Sunrises, mas não há Iberostar. Se calhar entendeu mal aquilo que eu disse, ou falhou a conexão, ou assim. Adiante, estava eu a dizer o quê, meu Deus? Vamos falar então sobre os hotéis, que é a grande questão que eu acho que todo mundo tem, não é? Para perceber onde é que vamos, onde é que não vamos, onde é que ficamos, onde é que não ficamos, ok? E é importante, efetivamente, vocês terem esta noção da hotelaria de Sharm el Sheikh, ok? Sharm tem duas coisas. Tem hotéis muito, muito bons, paralelamente caros, e tem hotéis mais modestos, que são mais antigos, mas que cumprem bem a missão, ok? Pronto. Eu posso-vos dizer que as primeiras noites que nós ficámos em Sharm, em novembro, ficámos no Amphoras Aqua, que era o mais baratinho que havia, ali na zona do como é que se diz? De Sharm, pronto, a gente precisava de um hotel baratinho para ficar, e ficámos no Amphoras Aqua, que na altura ainda era um hotel familiar, e entretanto trocou, portanto, quando a gente lá estava, eles fizeram a troca, e passou a ser adults only, ok? Pronto.
E então, esse hotel é um hotel, lá está, bem velhinho, é uma propriedade muito antiga, é bem velhinho, bem... é um hotel bem velhinho, bem antigo, gasto, e vocês veem que é gasto do uso, pronto, do uso das pessoas, não é? Como é óbvio. Era um hotel antigo, pá, e tinha ferrugem, e tinha ferrugem nos metais, por exemplo, da casa de banho, mas estava limpo, só que o resto é antigo, pronto, lá está, é antigo, são propriedades antigas, pronto. Mas cumpria bem a missão, a comida era boa, lá está, só tinha um restaurante, só tinha um restaurante principal, e depois tem um à la carte que é o italiano, e depois o resto passa para o Amphoras Blue, que também é Adults Only, trocou para Adults Only, e depois como é o nome? O outro que é o Amphoras Beach, que está na linha de praia. Portanto, são hotéis que efetivamente, lá está, têm essa desvantagem de serem antigos, lá está. Mas são hotéis que são limpos e arranjadinhos e não sei o quê. O importante é vocês, lá está, saberem aquilo que vão, para depois não estarem a contar com o serviço Sunrise Arabian Beach e Marta, era o Jazz Fanara. Não é Iberostar, é Jazz Fanara. Depois, lá está, para saberem ao que vão, portanto, não irem para um Amphoras Aqua ou um Amphoras Blue à espera de encontrarem o serviço e a qualidade, por exemplo, de um Sunrise Arabian Beach, que é um hotel excelente, maravilhoso, não é? Pronto, são coisas diferentes e é importante perceberem isso. Portanto, ali na zona de cima, vamos começar pela zona de Nabk Bay, ok? Nabk Bay, já vou chegar aí ao Amouage, esperem lá. Vou começar pelo primeiro de todos, do lado de cima, que é o Barceló Tirana. Ok, eu não vou falar de todos os hotéis, como vocês sabem. Porque não conheço tantos hotéis em Charme como conheço em Hurghada. Número 1. Tenho um conhecimento amplo, mas não tão amplo como em Hurghada, como é óbvio, não é? Vou-vos dar alguns principais que estão na programação, também para ser mais fácil depois vocês identificarem, mas existem imensas propriedades. E é importante vocês terem também atenção a uma coisa. Há aí um hotel muito famoso, que é um Coral Hills, ok? Que está a ser vendido ao desbarato. Mas tenham atenção que esse hotel está extremamente longe da praia. É um hotel muito fraco. Muito, muito fraco, ok? Portanto, não se deixem enganar pelo preço, mais vale vocês pagarem um pouquinho mais e ficarem num Amouage, ou mesmo no Amphoras Blue, ou o que seja, e terem um pouquinho mais de qualidade do que ficarem a uma montanha de metros da praia. A sério que o hotel está bastante longe da praia, não é propriamente ali à beirinha. Portanto, e é muito antigo e muito fraco mesmo. Pronto, adiante, tenho dito. E eu vou responder aqui à questão do Filipe, entretanto, porque muita gente pergunta se a gente tem loja física. Povo, nós não temos loja física por uma simples razão. O nosso destino de especialidade é o Egito. Não faz sentido nós termos uma loja física em Aveiro quando nós vendemos para o país inteiro, e não justifica o custo de ter essa loja física aberta, dedicada única e exclusivamente ao Egito, ok? Porque não há demanda suficiente naquela localização geográfica, ou seja, imagina que a gente abria em Aveiro. Não há demanda física de clientes geograficamente localizados em Aveiro para justificar o custo de termos uma loja física só para o Egito, ok? Um dia, quem sabe, eventualmente, quando a gente expandir e começarmos a operar mais destinos, se chegar esse dia, aí sim seria uma questão a considerar, obviamente, e temos isso em mente, mas por agora não. É só Egito, somos especialistas no Egito, trabalhamos com o Egito, bem, acho eu, e por enquanto não temos loja física. No entanto, e dito isto, temos Renaft, tal como qualquer agência de viagens é obrigada a ter. Temos a proteção direitinha do fundo de garantia, caso vos aconteça alguma coisa. Portanto, temos todas as certificações legais e os requisitos legais para operar como agência de viagens, mas não temos loja física única e exclusivamente por esta razão. Ok? Eu acho que vocês entendem, não faz sentido nós estarmos a pagar uma loja física quando não temos demanda suficiente
num local apenas para justificar o custo de ter essa loja aberta, não é? Uma pessoa do Algarve que nos compra facilmente online não vai vir a Aveiro de propósito falar comigo só porque eu sou gira, não é? Vocês entendem. Pronto, adiante. Passando à frente, sim, Filipe, os nossos contactos estão na nossa página, o e-mail ou o WhatsApp ou pela página aqui em si, ok? Hotéis, não podemos perder o foco porque eu às 11 horas tenho que ir para casa, senão eles trancam-me aqui, ok? Pronto, dizia eu, começando então na faixa de Napque Bay, portanto de norte para sul, faixa de Napque lá em cima temos o Barceló Tirane, Charme, ok? É uma propriedade 4 estrelas, ok? É um hotel antigo, é um hotel que lá está, que não é novo, à semelhança de uma grande parte dos hotéis em Charme. É um hotel antigo, mais pequeno do que a maior parte das propriedades, portanto não é um hotel gigante, mas é um hotel que tem uma particularidade, ou seja, parte da praia vocês têm rocha, não é? E perde um pouquinho a água por causa da situação das marés relativamente ao resto da costa. Portanto, perde um pouquinho a água desse lado. No lado norte, ou seja, no lado de cima, no lado norte do hotel, tem uma zona de praia em que tem areia e nunca perde a água suficiente para nadar. Portanto, do lado norte vocês conseguem sempre nadar e aproveitar a praia como deve ser. Portanto, é um hotel bom, com uma boa piscina, tem alguma animação, não é um hotel muito grande e tem esta particularidade de ter, lá está, esta zona de praia que pode efetivamente ser uma ótima opção em que podem nadar e aproveitar também para tomar banhinho sem problema nenhum, ok? Depois, descendo, na mesma zona de Napque temos o Aurora Oriental, ok? Que é também um hotel excelente, embora não seja novo, mas é um hotel que está na linha de praia, tem, lá está, algumas pedrinhas ali na entrada, mas depois é areia e lá está. Como está naquela zona de Napque Bay, sofre do mesmo mal que os outros. Portanto, quando a maré baixa, recua um pouquinho a água, mas podem efetivamente nadar, lá está, enquanto a maré estiver alta, nadam mais junto à costa. Quando a maré tem dias, Sandrino, tem dias, esta semana foi muito complicado. Lá está, sofre um pouquinho com as marés, mas é uma boa propriedade. Não é um hotel novo, é um hotel já usado bastante. Quando eu digo usado, é obviamente que é um hotel já com alguma idade. Nota-se o uso, nota-se o gasto, mas é limpinho, arranjadinho e não é um hotel que eu não recomendo de forma nenhuma. Recomendo, sim senhora. É um 5 estrelas e tem alguma variedade de alimentação também, o que é importante e vale a pena. Depois temos também o Amouage Onion, que muita gente me estava aqui a perguntar. O Amouage Onion é uma propriedade... ele é 4 estrelas, mas é quase similar, é quase similar ao Aurora, no sentido em que, lá está, é antigo, jeitozinho, e na praia tem um pouquinho mais de rocha que o Aurora, mas lá está, baixa na maré alta, mas depois podem sempre usar as piscinas nessa altura em que a água fica um pouquinho mais baixa. Levem sapatinhos de praia, lá está, mas é um hotel bom, sem dúvida. Ao lado do Amouage temos o Picalbatroz Laguna, ok? Picalbatroz Laguna é um hotel 5 estrelas, é ótimo, é muito bom para famílias com garotos, tem um aquapark gigante logo na entrada, é assim, maravilhoso, tem imensas piscinas, tem toda uma disposição super gira, imensos jardins, tem piscina de surf para a garotada, tem, sei lá, a praia é enorme, é muito ampla, portanto, lá está, é contígua, depois ou a Amouage Uni ou a Aurora por aí afora, eles estão na mesma zona, e a praia em si, lá está, tem fotos no Instagram, na story, na highlight
na highlight de Sharm el Sheikh. Portanto, tem umas pedrinhas assim na entrada, quase que a fazer um delineado da costa, e depois entrando mais para a frente, conseguem nadar. É areia, ok? Um pouco mais grossa, obviamente, com pedacinhos de coral à mistura, faz parte, não é? Da costa, e é um hotel que vale a pena por todas as coisas que combina. Lá está, o aquapark, a animação, a comida, tem vários restaurantes, tem o melhor spa que eu já vi na minha vida. Vou-vos contar. Eles têm uma coisa que se chama um spa privado. Uma suíte privada para fazer spa. E eu fiquei encantadérrima com aquilo. Porquê? É ideal para casais, por exemplo, se tiverem lua de mel e forem para o Pical Natural Laguna, aquilo é um espetáculo, porque eles têm, basicamente é uma coisa dupla, e dentro daquela sala privada, por assim dizer, vocês têm sauna, têm hammam, têm jacuzzi, têm massagem, eu sei lá, aquilo tem uma montanha de coisas lá que eu nem sei mais o que é que aquilo tem, mas é tão gira, tão gira, tão gira. Olha, juro-te, eu fiquei apaixonada pela suíte das massagens privadas. Lá, portanto, eles têm várias, como é que se diz? Várias facilidades, tem vários restaurantes também, o restaurante da praia é enorme, gigante, super giro, muito giro, tem outro cá em cima, o tailandês é lindo, tem um Buda enorme, super giro, ai, amei. Que vocês podem, lá estar, marcar durante a vossa estadia. É um bom hotel, bom para famílias, bom só para casais, seja o que for, e tem uma praia boa. Honestamente tem. Claro que na parte da tarde pede um bocadinho a água e tem que andar um bocado, mas eles, lá está, todos eles têm um cais enorme e vocês sabendo ao que vão, não têm como me enganar, nem tem problema nenhum. Portanto, seguem, vão à vossa vidinha. E pronto, e já sabem com aquilo que contam e não há problema nenhum. E portanto é saberem com o que podem contar. Quando vão sem saber o que podem contar, aí podem apanhar alguma decepção. Alright? Pronto. Mas sim, o Laguna é super giro, muito giro, vale muito a pena. Ok? Depois, o que é que temos mais aqui na zona de Napk Bay? Napk Bay, já falei. Temos os Rixos, né? Temos os Rixos ali entre Sharks Bay e Napk Bay. Quer dizer, a maior parte deles estão em Napk Bay, por assim dizer. Tem o Rixos Premium Seagate, tem o Rixos Radamis, tem o Rixos Sharm el Sheikh, que é só adultos. São hotéis topo de gama e a nível de qualidade, sem dúvida, vale imenso a pena. São muito bons, ok? São hotéis muito bons, com um padrão de qualidade magníficos. Para vocês terem ideia, o Rixos Radamis tem quase com um rio lá dentro em que vocês podem andar de barquinho. É assim uma coisa toda XPTO-XYZ. Mas pronto. Ok, portanto, são hotéis mesmo topo de gama e o preço é proporcional a isso. Portanto, são hotéis gigantes, usam as praias do Seagate, por exemplo, que está o Seagate está na linha de praia, o Radamis está um pouquinho mais para trás. Mas pronto. E nestes hotéis que são super grandes, lembrem-se sempre de uma coisa interessante. Interessante não, uma coisa importante, não é interessante, é importante, que é os quartos standard, ok? Por norma, ficam sempre mais junto ao hotel, ao edifício principal do hotel, ok? Em quase todos eles, ok? É que eu agora não consigo ver o comentário do Paulo. Paulo, Coral Beach Resort em Sharm? Ou em Hurghada? Se for em Hurghada, não e não. Não me lembro de nenhum Coral Beach em Sharm. Não se me está a ocorrer. Adiante, pronto. Não posso perder tempo, senão fico aqui mesmo bloqueada, pessoal. Hoje não me posso mesmo distrair. Estava eu a dizer então que... o que é que eu estava a dizer? Alguém me diz? Perdi o fio à meada. Dos Rixos. Pronto. Lembrem-se sempre que nestes hotéis enormes, os quartos standard, ok, aqueles que são os standard mais em conta, ficam sempre mais junto ao edifício principal, ok? À medida que vão surgindo upgrades para Vista Mar, ou Vista Jardim, ou Deluxe, ou não sei o quê, tendem a ser mais junto à praia, ok? Portanto, descendo do edifício principal até à praia, eles vão distribuindo os quartos assim, ok? Pronto.
Funciona assim em quase todos os hotéis, ok? Em quase todos os hotéis de Sharm el-Sheikh, especialmente naqueles que são os maiores, ok? Pronto. Mas Rixos, já sabem, Rixos é topo de gama, aliás, é super luxuoso, com imensos serviços, sei lá, eles têm no, acho que é no Radamis, agora não tenho a certeza, ou é no Sharm el-Sheikh, agora já não sei. Um deles tem o espetáculo do Circo do Soleil lá dentro. Portanto, é sem dúvida um produto de excelência, marca Rixos, já sabem, é cara, é proporcional ao padrão de serviço que eles prestam, é um serviço diferenciado, pode efetivamente não, como é que se diz, não caber nas carteiras de todos, mas pronto, é uma opção de luxo, sem dúvida que vale a pena. Alright? Pronto, descemos então para a zona de Sharks Bay, ok? Na zona de Sharks Bay, vamos falar aqui, por exemplo, de 2 hotéis que eu amei e que são super giros e que vale a pena. Um é o White Hills, ok? White Hills Resort, e o outro é o Meraki Resort, que estão os dois estão ao lado um do outro, porque fazem parte da cadeia Sunrise, estão sem dúvida na zona na cadeia Sunrise e fazem parte da cadeia Sunrise, aliás, e são hotéis excelentes. Eu vou só aqui pescar uma coisa que agora se me deu uma branca. Esperem lá. Ok, só quero tirar aqui uma teima. Sutton Gardens. Esperem lá, eu já volto. Só estou aqui a tirar uma teima que eu agora não se me recordo. Um pouquinho mais abaixo. Ok, mexe. Dizia eu. Meraki e White Hills. Eles são lado a lado, são irmãos, por assim dizer. O White Hills é a propriedade familiar, ok? É a propriedade familiar. É um hotel White Hills porque ele está em cascata desde o cimo, fica numa colina, desde o cimo até à zona de praia, ok? Portanto, importante saberem para pessoas que tenham mobilidade reduzida ou condições de mobilidade mais complicada, pode ser um desafio, mas é tipo, é em escadinha, mas não é crítico. Ele tem até zonas amplas de... Lá está, não é nenhuma correria desenfreada. Nesse caso, por exemplo, eu acho que o Jasfanar é um pouquinho mais complicado para chegar à praia. Mas ali vai descendo suavemente por lá fora. Portanto, tem uma cascata, é em cascata, literalmente, até chegarem à praia. É um hotel que tem várias piscinas mais tranquilas, piscinas com animação. Depois, a zona da praia onde tem mais... já falei sobre o Amoajan Yun, Carolina. É um hotel antigo, mas é um hotel bom, com um serviço solidificado, por assim dizer, ok? A praia tem um pouquinho de rocha e perde um pouquinho a água na maré alta, mas é um hotel com uma qualidade boa, ok? Não é um hotel que não seja bom a nada disso. É uma propriedade mais antiga e pronto, tem aquele senãozito da praia, mas é um hotel jeitozinho. Ok? Pronto. Depois, estava eu a dizer, já vou chegar ao Seabreeze, ok? Depois, estava eu a dizer então, do White Hills, é um hotel familiar, tem vários restaurantes, ok? Com vários tipos de comida, tem o italiano, tem o egípcio, o oriental, vá por assim dizer. Depois na praia tem o de seafood, o de marisco, que é sempre pago, é partilhado com o Meraki, porque eles são os dois da mesma cadeia, mas esse tem um custo extra, ok? Em toda a cadeia Sunrise, o restaurante de marisco, que se chama Feluca, em todos eles, tem custo extra, ok? Pronto. Mas tem várias opções de alimentação, mas é um hotel de um padrão superior, embora seja um hotel familiar. A praia é rocha. Ok? A praia é rocha, não tem não tem areal, por assim dizer. Vocês entram na água diretos do pontão, ok? Ao lado do White Hills tem o Meraki Resort, para quem pode pagar o Meraki, e seja adults only, casais jovens, grupos de amigos que gostam de festa e tudo mais.
Pá, excelente, a semelhança do Hurghada, mas o do Charme é muito mais luxuoso que o do Hurghada. É muito mais luxuoso que o de Hurghada, sem dúvida. É um hotel que tem o Utopia, o bar-restaurante Utopia, que tem uma piscina panorâmica maravilhosa lá no topo da colina, antes de descer cá para baixo. Tem aquelas cabaninhas todas fofas, maravilhosas, que são super giras, não é? E pronto, para casais ou para grupos de amigos. Tem sempre música, sempre DJ, quase todas as noites tem um DJ a tocar. Tem festas na praia, festa da espuma, tem pool parties, tem montes de animação lá por dentro, à noite aquilo vira outro mundo, por assim dizer, ok? E é um hotel muito luxuoso, eles têm quartos com piscina privada, têm quartos frente mar com piscina panorâmica, tem, pá, pronto, obviamente que os standards são mais baratos, mas os outros são mais caros e ainda os standards têm um valor elevado. É um hotel de preço alto, mas é um hotel que tem um serviço diferenciado. Uma coisa super importante sobre o Meraki é que eles dão preferência ao serviço à la carte. Portanto, o vosso pequeno almoço, vocês pedem o pequeno almoço à la carte. Tem um menuzinho e escolhem o pequeno almoço e é-vos servido. Eles têm quartos e vilas, não é? Que têm inclusive serviço de mordomo, ok? Tem um mordomo para vos ir servir à vila. A mesma coisa acontece no White Hills, portanto, o que está ao lado do Meraki, mas é para famílias. Existem famílias que têm existem famílias, não, existem vilas que têm serviço premium. Como é que se chama? Posh. O Posh Club. Chamam-lhe o Posh Club, portanto, que é um serviço de upgrade para quem quer um serviço top, pronto, pois com certeza, não é? Mais dedicado. Quem quer uma coisa assim menos, como se diz, mais livre, vá, mais livre, não precisam de serviço Posh, mas o hotel em si é excelente, vale imensa pena, quem puder pagar um Meraki vale a pena, sem dúvida. Adults only, super bom, ok? Pronto. Depois, nessa mesma costa a praia é à semelhança do White Hills, portanto, rocha, não tem areia, é rocha, mar e pontão. Na praia, quem fica no Clube Posh tem umas cabaninhas dedicadas só para aquela zona, uma área dedicada. Quem não tem as espreguiçadeiras normais, mas se quiserem... como é que se diz? Se quiserem alugar aquelas cabaninhas ao dia, podem fazê-lo, têm que contactar o concierge, ou a recepção, ou o que seja, ou as relações públicas do hotel, e eles logo vos dão essa indicação de como é que podem alugar essa cabaninha para um dia, por exemplo, querendo, ok? Pronto. Dito isto, mas não tem muitas, só tem para aí umas 3, pronto. A seguir temos o Doubletree Hilton, fica na mesma zona, Sharks Bay, ok? Também é um hotel bom, embora mais antigo, é um hotel bom e tem a mesma situação da praia, portanto, praia com rochita, tem umas reentrâncias ali com um pouquinho de areia, mas depois mais para a frente já não tem areia, é pedra e podem fazer snorkeling locais. Atenção que nestes cais aqui, na maior parte destes hotéis, todos os cais têm tipo nadadores salvadores lá no fundo. Eu já respondi, Carolina. Eu já lhe falei do Amoage 2 vezes. Ouviu a minha explicação ou não? É um bom hotel. É antigo, é um bom hotel. Está na zona de Nabucco Bay. A praia é boa, mas recua um pouquinho a água na maré baixa. Mas dá para tomar banho. É um bom hotel, sim. Pronto. Não sei se há alguma falha aqui de comunicação. Vocês estão-me a ouvir bem? Digam-me só se me estão a ouvir bem ou não. Se não, estou para aqui com este parlapio todo e depois não chego ao final. Pronto, estava eu a dizer, Doubletree by Hilton, ok, também em Sharks Bay. Savoy está a seguir ao Doubletree by Hilton. Não percebeu? Mas não percebeu o que eu disse? Ou não se ouve bem? Ouve-se bem ou não? Agora já estou aqui a ficar confusa. O meu assistente, Miguel, está-se a ouvir bem ou não? Adiante, eu não posso perder tempo, senão fico aqui a dormir até amanhã. E não me apetecia muito.
Adiante! Prontos. Dizia eu, Doubletree by Hilton. Carolina, eu acho que deve ser falha na sua rede, porque o resto do pessoal diz que se ouve. Mande-me mensagem que eu depois falo consigo em privado e explico-lhe tudo, ok? Posso até lhe ligar e fazemos uma chamadinha e falamos sobre o assunto, ok? Prontos. E sem a princesa aqui. Adiante. Doubletree by Hilton, Savoy, qual é o outro que está lá ao lado que agora se me falhou? Doubletree. Não me lembro. Pronto, adiante. Mas os mais conhecidos dessa zona é o Doubletree by Hilton, o Savoy. Esses são, pois, lamento dos talheres, Sr. Diogo, mas já como vos disse, isto foi um plano improvisado para não falhar, alright? Pronto. Adiante. Ok, já vou falar do V-Hotel. O V-Hotel que é um pouquinho mais para baixo de Sharks Bay. Sim, já vou falar. Estava no Savoy, exatamente. Portanto, Savoy é um hotel muito grande, povo. O Savoy Sharm el Sheikh é um hotel gigante, enorme. Estende-se não na vertical, mas na horizontal por uma porção de costa bastante grande, ok? É um hotel bom, com qualidade, no entanto não é um hotel novo, ok? Não é um hotel novo, é também já um hotel com bastantes anos, tem quartos mais simples e depois tem quartos que foram remodelados, mas pronto, ainda os mais simples têm qualidade, porque é um padrão de qualidade, efetivamente, de Savoy, né? É um hotel bom. É um hotel bom, vale a pena, sem dúvida, mas é um hotel muito grande, ok? Praia, sofre o mesmo mal de todas as praias de Sharks Bay, portanto, aquilo fica depois da Baía e é um hotel... enfim, é um hotel com muita pedrinha, portanto, sapatinhos de pedra e descerem até lá ao fundo, ao caizinho, para tomarem banhinho, fazerem snorkeling, verem os peixinhos, os nadadores salvadores, perdão, ajudam sempre que necessário. A praia do Savoy é rochita, porque ele está na mesma zona, portanto, é só isso, alright? Four Seasons, pois Miguel, Four Seasons é assim quase do padrão do Rixos. Serviço muito diferenciado no Four Seasons, ok? Muito diferenciado. É um hotel que tem uma extensão gigante. Desde a entrada do Four Seasons até à porta da recepção é enorme. Antes de eu sair aqui da zona de Sharks Bay, portanto, Sharks Bay, todos os hotéis que ficam na zona de Sharks Bay, entendam que são hotéis em que não há areal na praia, ok? Portanto, têm umas pequenas reentrâncias com alguma areia, mas depois para a frente têm rocha, é pedra, ok? É pedra e para nadar têm que ir ao pontão. Quase todos têm uma boa qualidade, sem dúvida alguma. Ainda os mais antigos têm um padrão de qualidade superior, mas são hotéis que sem dúvida têm a desvantagem da praia só ter rochita, mas daí para a frente, adiante, ok? Mas são bons hotéis, com variedade de restauração, com boas instalações, ainda que possam ser antigas, mas são hotéis bons, ok? Pronto, não se pode ter tudo e é importante vocês, tendo estas informações, depois escolherem consoante aquilo que mais vos dá. Ninguém vai mudar a costa de Sharm el Sheikh só porque sim, né? Não vamos chegar à frente do Meraki e pôr lá uma praia, pois era ótimo, não é? Quem sabe um dia, mas a costa é assim e um dos principais atrativos de Sharm são os corais e eles estão lá é para vocês verem. Pronto, é o que temos. Esqueci-me há pouco de falar de um hotel na zona de Nabque Bay e tenho só mais uma coisinha para dizer. Exato, qual? Aqui, a comitiva dos Charmillions. Esqueci-me de falar dos Charmillions. How comes, darling? Os Charmillions que estão também na zona de Nabque Bay, ok? Todos os Charmillions estão na zona de Nabque Bay. Atenção que é uma cadeia de hotéis antiga, ok? É uma cadeia de hotéis antiga e a praia assim, não tem tanta rocha
como, por exemplo, em Sharks Bay, de forma nenhuma, mas sofre também bastante com as marés. Mas é uma cadeia de hotéis antiga, tem Aquapark, o Seagate é o que está mais na praia juntamente com o Club, portanto tem o Seagate, sim, é Seagate, ou eu já estou a inventar, Sea Life, desculpem, Seagate é o Rixos, estou a falar de cor. O Sea Life que está a par e par com o Charmeleon Club, portanto Charmeleon Club e Charmeleon Sea Life estão na praia, Charmeleon Gardens e Charmeleon Aquapark estão na parte de trás, ok? Usam obviamente, a praia do Sea Life e do Club. Mas é uma cadeia de hotéis, é um hotel familiar, uma cadeia de hotel familiar, ok? E vale a pena para famílias, já sabem que vão ter esta questãozita da água baixar na maré alta, na maré baixa, desculpem, mas vale a pena para famílias, é uma boa opção sem dúvida. Agora, lembrem-se que é um hotel antigo, ok? Não vão à espera de ter quartos XPTO XYZ, porque não é o caso. São quartos mais antigos e hotéis, é um hotel mais antigo, ok? Mas tem boas facilidades, é um complexo bastante grande, mas é um hotel bom. Esqueci-me de dizer, há pouco, voltando a Sharks Bay, o Meraki e o White Hills, na parte de trás, e quando falarmos da vida noturna vocês vão entender, tem um recinto que eles chamam-lhe a Tal Avenue, por assim dizer. Tem uma discoteca, tem lojas, tem restaurantes cá fora, na parte de fora do hotel. É muito, muito fácil vocês saírem à noite e virem dar uma voltinha cá fora. Tem cafés, podem se sentar cá fora, se não quiserem estar a ouvir a música dos hotéis, podem ficar por ali. Se apetece-vos ir à discoteca, podem ir à discoteca, chama-se Tal Club. E é uma coisa gira. Pronto, adiante. Não posso perder mais tempo aqui. Como vocês devem calcular, não vos posso falar de todos os milhentos hotéis de Sharm el Sheikh, assim como não posso falar dos milhentos de Hurghada, mas vou falar só nos mais importantes. Meus amores, a seguir estávamos a falar do... estávamos a descer e alguém me perguntou do V Hotel Sharm el Sheikh. De todos os que visitámos... De todos os que visitámos, talvez tenha sido aquele que eu menos gostei. Não por não ser um hotel bom, atenção, não tem nada a ver com isso, e não por não ter qualidade, não tem nada a ver com isso. Eu achei, na minha opinião, para mim, achei um hotel muito impessoal. Para já é uma propriedade enorme. Oh meu Deus do céu, aquilo nunca mais acaba. É o hotel que nunca mais acaba. Muito, muito grande. E depois... falta-lhe cor, coitadinho. É muito cinzento. Não gostei nada daquilo. Achei que lhe falta... Os jardinzinhos não tinham as florinhas todas como eu gosto. E eu achei que aquilo, pronto, era assim... Faltava-lhe alma. Pronto, faltava-lhe alma. Na minha opinião. Mas atenção, é um hotel bom. Tem bastante qualidade. Os quartos são ótimos. Muito, muito giro. Moderno, lá está. As linhas do Vi, tanto o Vi em Hurghada como o Vi em Sharm el Sheikh, são hotéis muito modernos, de linhas muito retas, muito, muito arranjadinho. A praia, esqueçam, rocha. Tem lá duas zonas onde conseguem entrar. Vocês, se forem às nossas highlights no Instagram, conseguem ver. Tem lá duas entradas, mas aquilo tem ali, lá está, um bocadinho de areia, depois é rocha, pedra. Para nadar é rocha, é snorkeling, é Sharks Bay, pronto. Faz parte da mesma zona, ok? Mas é assim, é um hotel... E não é que tem um Coral Beach aqui? Olha, agora estava aqui a olhar. É a segunda linha de praia. Fica à beira, já ia falar na zona de Montanza aqui, a descer. Tem o Coral Beach? Tem. A descer de Napk para Sharks Bay. É isso mesmo. Exato, ao qual. Entre Napk e Sharks Bay tem a zona de Montanza, que é onde está o Peak Albatross Palace, Sunrise Remal e o Coral Beach Montanza. Mas o Coral Beach Montanza é a segunda linha de praia. Não o visitei, portanto não tenho nada a dizer sobre este hotel porque não conheço, ok? Sunrise Remal é segunda linha de praia, mas tem uma porção de praia que usam aqui em baixo, e depois tem o Peak Albatross Palace aqui. O Peak Albatross Palace é bastante bom, atenção, é um hotel muito bom, tem vários restaurantes, está mesmo de frente para a ilha de Tirano, vê-se perfeitamente do hotel. A praia é boa, tem algumas rochas, mas não é assim nada crítico, só que lá está, na maré baixa, tem ali algumas zonas em que perde a praia, mas tem uma vantagem que é nem toda a praia é super, super baixa, ok? Portanto, no Peak Albatross Palace vocês conseguem nadar quase o dia todo sem problema nenhum, ok?
Pronto. É esse o espírito, ok? Passando à frente, vamos descer. Outro hotel que eu não posso de vos deixar falar é o Sunrise Arabian Beach Resort. Guys, sempre que vocês ouvem falar de Sunrise, significa variedade de alimentação e qualidade, ok? Mais ou menos antigos, eles são hotéis bons. No entanto, o Sunrise Arabian Beach é magnífico. É um hotel muito grande também, excelente qualidade, tem pá, aí 5 ou 6 restaurantes, pá, muito bom mesmo. Lindo, arranjadinho, jardins maravilhosos, tem 3 ou 4 piscinas por várias zonas diferentes, 1, 2, 3, 4, 5 piscinas. É um hotel com imensa variedade de animação também durante o dia, portanto, Sunrise Arabian Beach é um hotel de qualidade, sem dúvida alguma, mas tem um preço um pouquinho mais elevado, ok? É muito giro, mas é um hotel ótimo, qualidade fantástica, maravilhosa. Alguém me estava a perguntar aqui do Sunrise Diamond, que nós também visitámos também o Arabian Beach, portanto podem encontrar lá nas highlights do Instagram, encontram essas histórias todas. O Diamond é muito semelhante ao Arabian, ok? Embora eu acho que o Arabian é superior, tem mais variedade, mas ambas são excelentes propriedades. Também o Diamond tem várias áreas, tem um anfiteatro logo no início, tem um aquapark logo no início do hotel, antes da recepção. Depois descem, tem uma zona familiar, depois descem, tem uma zona só mais para adultos. A praia do Diamond é o grande senão, portanto sofre um bocadinho lá com as mesmas características de Sharks Bay. Não tem grande praia, tem uma zona lá que dá para nadar, mas tem rochas, aí precisam obrigatoriamente de sapatinhos de praia, porque não é fácil tomarem banho sem se magoarem porque, nas pedras, mas é um hotel excelente, tem muita animação, muitas piscinas e tem bom serviço, boa restauração, vários restaurantes, lá está, é Sunrise. Sunrise é sempre onde vocês encontram a maior variedade de alimentação e a melhor qualidade de alimentação, ok? Pronto. Eu não posso falar dos hotéis todos, senão nunca mais saio daqui. Posto isto, vamos descer até Nama Bay e vamos falar aqui de Nama Bay, ok? Nama Bay é onde vocês encontram a melhor praia, ok? A melhor praia de Sharm el-Sheikh está em Nama Bay. Areia, ok? Agora, tomem muita atenção a isto, porque o povo vai-vos perguntar isto e vocês vão querer saber onde ficar em Nama Bay. Nama Bay tem um problema, que é a hotelaria muito antiga, como eu já vos disse. Dei-vos há pouco o exemplo do Jazz Fairuz, que é um hotel que está na linha de praia, mas que é um hotel muito antigo, é pequeno, é antigo, mas lá está, é pequeno, antigo, mas é limpinho, arranjadinho. O meu único problema com o Jazz Fairuz prende-se com a alimentação, ok? Prende-se com a alimentação porquê? Porque eu acho que é um hotel demasiado grande para o tamanho de restaurante que tem. A mesma coisa acontece com a piscina principal. A piscina principal não, ele tem 3 piscinas, mas a maior está entre os primeiros blocos cá em cima e depois a outra que está junto ao bar, que é onde a maior parte do pessoal obviamente se concentra, é uma piscina muito pequena. E o restaurante é muito pequeno para o tamanho do hotel também. E a comida é boa. Não vou dizer que não seja, a comida é boa, mas não tem muita variedade de comida, ok? Os quartos são antigos, mesmo os chalés, aquilo faz-me lembrar muito o Belo Horizonte em Cabo Verde, ou o Novo Horizonte, que tem aqueles bungalowzinhos, ou tinha, agora não sei se tem, mas tinha. E é um hotel que tem esses bungalowzinhos, são antigos, não vão a contar, não é um hotel novo, como vos disse, ele tem mais idade que eu, e eu já tenho 40, portanto para vós ninguém me dá, eu sei, 25 só, mas é um hotel com mais de 40 anos,
era o antigo Hilton Fairuz, era o nome do Hilton, era o nome do hotel antigamente, era Hilton Fairuz, e foi um dos primeiros hotéis a abrir naquela faixa de Nama Bay, ok? Mas é limpo, é muito limpo, muito asseado, muito asseado, limpinho, mas lá está, se forem para lá têm que ir a contar com isso, limpinho e asseado, ok? Mas a nível de alimentação, eu acho que nem toda a gente pode gostar, ou há pessoas que podem achar e reclamar porque não há variedade, porque há muito pouca coisa, e depois é preciso esperar a mesa para jantar porque não há mesa ao mesmo tempo para jantar. Pronto, portanto, têm que ter isso em conta, ok? Em relação ao Jazz Fairuz, ok? Agora. O meu truque, conselho da Lina, povo, por trás do Jazz Fairuz tem o Jazz Charm Dreams, ok? O Jazz Charm Dreams é um 5 estrelas, não está na linha de praia, mas é literalmente atravessar a estrada, entrar no Fairuz, atravessar a promenade marítima em Nama Bay. Todos os hotéis estão atrás da promenade marítima, ok? Portanto, vocês têm o passeio marítimo e depois entram na portinha de cada hotel para a praia, ok? Pronto. É super perto, povo. É muito perto. Eu, para chegar da recepção do Mamluca em Hurghada até à praia, ando exatamente o mesmo ou mais, ok? E então, saindo do Jazz Charm Dreams, atravessam a estrada, entram no Fairuz, estão na praia, ok? O Jazz Charm Dreams é ligeiramente mais moderno que o Fairuz. Tem um restaurante enorme, um buffet gigante, muito bom. Tem muita animação. Vocês à noite tem sempre parties à noite, enquanto que o Fairuz não tem. O Fairuz é muito mais modesto a nível de animação, muito mais, e quando eu digo muito mais é mesmo muito mais. O outro é muito mais festeiro, tem um aquapark super giro para a criançada e tem quartos super giros, tem cabaninhas já à beira da piscina. Por isso, a minha recomendação em Sharm El Sheikh, na melhor zona de praia, sem pensar duas vezes, Jazz Charm Dreams. Ok? Sem pensar duas vezes, Jazz Charm Dreams. O facto dele não estar na praia, não é inconveniente nenhum. Como eu vos digo, é atravessar a estrada e depois seguirem para entrarem no Fairuz e estão na praia. Perfeito, ok? A malta que fica no Jazz Fairuz pode ir ao Jazz Charm Dreams, à animação e tudo mais, ok? Não creio que possam jantar lá. Confesso que perguntei, mas não obtive essa resposta. E já fiquei no Jazz Fairuz, mas não me lembro se podem ir lá jantar. Sei que podem entrar no hotel, nós entramos várias vezes, podem ir à festa e tudo mais, mas não sei se faz parte do tudo incluído. Certamente podem ir lá jantar, mas não sei se têm que pagar ou se fica parte do tudo incluído. Mas eu posso saber isso também. Agora não sei, mas podemos saber isso. Mas é muito bom. Honestamente, Jazz Charm Dreams é muito bom. Ok? Verdade, sim senhora, canto em português no Jazz Charm Dreams. Depois temos o Maritime Joliville, ok, também na promenade de Nama Bay. É um hotel ligeiramente superior ao Fairuz, obviamente, é 5 estrelas também. Também não é um hotel novo, ok? Também não é um hotel novo, mas é um hotel bom, está na linha de praia, tem um pouco mais elevado, o preço um pouco mais elevado que os outros. Tem 3 restaurantes, se não estou em erro. Tem uma festa gigante, tem muita animação. O Marítimo tem muita animação. Quando a gente lá passou, eles estavam a fazer uma festa brasileira, aquilo era a loucura! Foi a loucura! Foi muito, era a noite brasileira e teve o White Party primeiro e depois teve a festa brasileira. Foi super giro, valeu imenso a pena, é muito animado, portanto pode ser uma boa opção em Nama Bay. Depois tem o Nama Bay Promenade, ok, fixem isto, porque existe o Nama Bay Star, o Nama Bay Hotel e o Nama Bay Promenade Hotel. O Promenade Hotel é o que está mesmo na linha de praia, ok? Chama-se Nama Bay Promenade, não os confundam. Nama Bay Promenade, que é o mais luxuoso de todos, está ao lado do Novo Hotel, que também é um hotel bastante bom na linha de praia em Nama Bay. Portanto, Novo Hotel, Sharm El Sheikh e o Nama Bay Promenade. Again, nenhum destes hotéis é novo. São tudo propriedades antigas, limpas, arranjadas, mas que têm efetivamente, ou que são efetivamente
antigas, mas são arranjadinhas, portanto, vale a pena, ok? Valem a pena e estão na melhor zona de praia. Depois tem o Movenpick, Nama Bay, também, bastante bom. Tem duas zonas de praia em que conseguem nadar à vontadinha, também com areia, e mais para o fundo tem coral, ok? Portanto, enquanto que Nama Bay em si não tem muito coral, ali na zona em frente ao Movenpick tem um pouquinho de coral. O Movenpick também fica assim numa colina, assim num alto, tem uma vista, para um lado vem Nama Bay, para o outro lado vem a zona do... não é Nama Bay, não me lembro agora, é entre Sharks Bay e Montaza, vá por assim dizer. Quase a apontar para Montaza Bay, mas é outra propriedade boa. Um hotel que se vende bastante também é lá está, o Nama Bay Hotel e Resort. Esse está no centro de Nama Bay mesmo, ok? No centro de Nama Bay mesmo e no centro da promenade, não, da zona turística de Nama Bay, cheia de lojas e tudo mais, e está junto, ou está muito próximo da promenade. Vocês descem um pouquinho a promenade e ele tem uma zona de praia dedicada para esse hotel mesmo, em que podem aproveitar a praia, tem espreguiçadeiras, tem um bar e podem usar a praia nessa zona. Não é longe, que andem para aí uns 5 minutos, não é nada crítico, ok? Depois, no fundinho mesmo da promenade, também no centro da ação toda, tem o Marina Sharm El Sheikh Hotel, ok? É um hotel de charme, eu chamo-lhe um hotel de charme, porque eu acho que ele realmente é super charmoso, é um hotel antigo, mas muito bonito, charmoso, tem duas piscinas assim na frente, e a praia é ótima, fantástica mesmo, tem um restaurante elevado junto à praia, muito bonito, e tem uma vista maravilhosa para toda a Baía de Nama Bay. É um hotel muito bonitinho, mas é um hotel que eu acho que não faz parte da programação charter, se querem que vos digam. Mas fica a dica, se alguém vier por conta própria que queiram esse hotel, está muito bem localizado, vale imenso a pena, ok? Pronto, eu não posso alongar mais nos hotéis porque ainda tenho que falar das tours e destas coisas todas. Vou só descer aqui para baixo para a zona de Fanara, ok? A zona de Fanara, já falei do Sunrise Diamond, já falei do Amphoras Blue, portanto lá está, para aí perde um bocadinho ali a água do Sunrise Diamond. O Sunrise Diamond tem ali umas rochinhas, lá está, umas rochitas, mas dá para tomar banho. O Sunrise Diamond dá para tomar banho. Depois temos o Pic Albatross Royal Grand Charm, lá está, que também sofre do mesmo mal de praia baixita, lá está, mas conseguem tomar banho, lá está, na maré alta conseguem tomar banho. Depois, quando a maré baixa, é que fica um bocadinho mais chato, mas pronto, né? Que mais é que a gente tem aqui? Depois, a descer, eu estou-me aqui a guiar, que é para não perder o fio à meada. Pronto, vou aqui agora, depois temos o Sunrise Montemare. Sunrise Montemare, que está onde? Cadê? Fugiu. Pronto. Estamos a chegar à zona de Fanara. Portanto, temos o Sunrise Montemare logo antes da pontinha de Fanara, que é um hotel super giro. E o Renaissance, cadê o Montemare? E eu estou a ficar cega ou estúpida? Que é mais certo é ficar estúpida. Cá está. Sunrise Montemare, fugiu daqui agora, só porque sim? Não. Pronto, lá está. São hotéis que têm aquela barreira de coral que já sabem faz ele perder aqui a água na maré baixa e pronto. Em Charme quase todos sofrem deste mal. E também é um hotel bom, este Sunrise Montemare tem bastante qualidade, é um hotel mais recente do que os outros, mas vale efetivamente a pena, é um hotel bom, mas a praita não é como a praia de Nama Bay. Alright, ficais aí. Depois temos o Jazz Fanara, ok? Portanto, estamos a chegar à Baía de Fanara, ou à parte de baixo do Jazz, da praia de Fanara, ok? Tem o Jazz Fanara. O Jazz Fanara tem uma parte que são residências e uma parte que são que é o hotel mesmo, portanto. Os quartos standard do Jazz Fanara ficam todos na área das residências, ok? Portanto, ficam para trás, na zona de mais para trás. Na parte da frente tem o hotel mesmo, portanto, tem quartos familiares na parte
do hotel mesmo. Os quartos standard chamam-se superiores. Os superiores estão na zona das residências, portanto, para trás. Depois os deluxe familiares, vista mar e so on, estão na parte mesmo, no edifício principal, junto à zona da praia, ok? Atenção que é um hotel que está numa colina. Todos os hotéis nesta praia aqui estão elevados em colina, ok? E depois vão descendo em cascata até à praia. É um hotel que é comprido, mas não é assim, eu não acho que seja gigante, honestamente não acho que seja gigante, mas é um hotel bastante comprido, ok? Bastante comprido. É um hotel bom, de qualidade boa, tem um preço também um pouquinho mais alto, tem uma praia maravilhosa para fazer snorkeling, para tomar banhos sem problemas, é muito, muito gira, dá perfeitamente para combinar as duas coisas e os corais são dos mais bonitos daquela faixa marítima, vale imenso a pena, ok? Pronto. Depois, a seguir, temos o Reef Oasis e o Sentido Reef Oasis. São dois hotéis em um, por assim dizer, ok? O Sentido Reef Oasis é mais crescido, por assim dizer. Não tem muita coisa para crianças, mas o Reef Oasis tem. O Reef Oasis que está na linha de praia está. Portanto, o Sentido está por trás e o Reef Oasis está na frente, junto à zona de praia. São, outra vez, hotéis em altura, ok? O Reef Oasis é 4 estrelas, o Sentido Reef Oasis é 5, se não estou em erro. Agora não sei precisar, mas pronto. São hotéis modernos, com boa qualidade, os quartos são bons. Eles têm um shuttle, um carrinho que vai descendo entre a recepção até lá em baixo. Tem um aquapark, que é comum aos dois hotéis e que fica na parte de cima, portanto, antes de entrarem na recepção dos hotéis. Ambos têm uma recepção separada um do outro, mas eles junto lá pelo meio juntam-se os dois hotéis, ok? Pronto, podem descer no carrinho até à zona mais próxima da praia e depois têm que descer até lá em baixo. Portanto, pessoas com mobilidade reduzida, estes não são os hotéis ideais para vocês, porque para chegarem à praia têm efetivamente que ir até lá em baixo, ok? Têm que ir até lá em baixo e o Reef... Ai, há um deles que tem um carrinho. O Reef tem hotel. Não, o Reef tem elevador. Esperem lá, eu estou aqui a pensar. O Reef tem elevador para a praia. Tenho que ver as fotografias, mas eu acho que o Reef tem elevador para a praia. Não sei confirmar a 100%, mas acho que sim. Pronto. E depois destes hotéis temos o Farsha Café. O Farsha Café é um beach club durante o dia e depois à noite é aquilo que vocês sabem, espetáculo magnífico. Pronto, isto leva-me a encerrar aqui o capítulo dos hotéis. Existem milhares de hotéis, ou centenas de hotéis em Sharm el-Sheikh, eu não posso falar de todos. A comida é boa no Jasfanara, é sim senhora. Eu, pelo menos, não tenho nada que me queixar, gostei. Gostei sim senhora, ok. Jazz Belvedere é um bom hotel também. Cadeia Jazz é uma cadeia de qualidade, ok. Uns mais modestos que outros, já sabem. Jazz Belvedere é um bom hotel, está ali no fundinho da zona de Napk Bay, se não estou a mentir. Eu às vezes ainda tenho que ir aqui à cábula, esperem lá. Ele está aqui em cima, ainda há pouquinho vi. Vem cá, vem cá, vem. Cadê que eu não recordo? É no fundo de Napk Bay, é? Jazz Belvedere. Cadê? Oh meu Deus, dá 2 voltas a isto. Ui! Nama bem, ainda estou nama bem. É mais para cima, povo, anda cá, micas. Jazz Belvedere é aqui em cima, antes de Sharks Bay, a descer de Nama Bay para baixo. Napk. Exatamente. Não estou assim tão perdida. Pronto. Ele está numa zona, como eu estava a falar há pouco, ele está em Napk Bay, portanto já sabem que tem o problema da situação da água baixar, fica assim meio lodosa na maré baixa, recua bastante e depois para nadar têm que ir ao cais. Tem um coral magnífico na frente, ok? No fundo do cais, excelente para fazer snorkeling, tem um coral muito bonito na frente do hotel, ok? Povo, não vou falar mais dos hotéis porque ainda tenho que falar de onde irem, do que fazerem e as atividades desde Sharm el-Sheikh para vocês terem uma ideia. Muito rapidamente e sucintamente, ok? O que fazer em Sharm el-Sheikh? Sharm el-Sheikh é uma cidade super vibrante.
Rui, melhor zona de praia de areia em Sharm el Sheikh é Nama Bay. Nama Bay, ok? Nama Bay e depois Fanara, mas Fanara tem um misto entre corais e praia, ok? Pronto, estava a dizer, o que fazer em Sharm el Sheikh à noite? Estão cansados do hotel, jantaram, não vos apetece, passar o resto da noite no hotel? Há muito sítio onde vocês podem ir, ok? Pronto. Primeira zona, a zona de Soho Square. Soho Square é uma zona que fica, é uma praça enorme, com imensos restaurantes, imensas lojas, tem um ringue de gelo, tem carrosséis para a criançada, tem um centro comercial, tem a fonte dançante super gira, todas as noites eles põem lá as aguinhas a dançar, todas bonitas, é uma coisa gira de se fazerem. Facilmente em Sharm vocês se conseguem movimentar de táxi para todo lado. Táxi para todo lado, sempre à semelhança de Hurghada ou de qualquer sítio no Egito onde vocês utilizem o táxi, faz favor de negociar o valor primeiro antes de entrarem no táxi, ok? Facilmente vocês chegam a qualquer lado de táxi, os táxis são super fáceis de apanhar na rua, muito, muito fácil. Soho Square, lá está na zona do aeroporto, por exemplo, de Fanara, cá em baixo, onde está o Farsha, até à zona de Soho Square, estamos a falar para aí de uns 20, 25 minutos máximo, ok? Para aí, não é mais do que isso. É muito fácil chegar a todo lado, portanto, é talvez a atração que esteja mais a norte. É a atração que está mais a norte, por assim dizer. Soho Square, já sabem, muitas lojas, muito restaurante, bares, ringue de gelo, lojas para comprar souvenirs até perder de vista e muito mais. Vale a pena ir final da tarde ou noite, ok? À noite fica super iluminado. Quem vai passar o Natal a Sharm el Sheikh é um deslumbre de luz. Linda, linda, linda. Vale imenso a pena, é super gira, muito, muito gira, vale a pena irem lá. A segunda zona a vocês terem em conta, Nama Bay. Nama Bay, todos os hotéis de Nama Bay que eu falei, que estão na Promenade, por exemplo, estão super perto da zona central de Nama Bay, ok? Que é a zona das lojas. Tem imensas lojas de tudo quanto é raça, sei lá, para souvenirs, para cintos, para malas, tem o suco antigo que está lá metido pelo meio entre as duas artérias principais vá lá, do centro comercial de Nama Bay. Tem montes de restaurantes com animação todas as noites. Eles têm os rapazes da Tanora, tem a menina da dança do ventre, depois tem os rapazes a dançar e a fazer danças africanas lá pelo meio, para atrair os turistas. Não falta sítio onde vocês possam parar para fumar uma xixa, para comer qualquer coisa, para comer um gelado, para fazerem compras. Perdão, o que entenderem. Tem imensa coisa que podem fazer ali na zona de Nama Bay, portanto, na zona comercial de Nama Bay. Tem discotecas, o Little Buddha fica nessa zona de Nama Bay. É muito, muito, muito giro. Vale imenso a pena. E tem tem o Hard Rock Café também em Nama Bay, passam por ele obrigatoriamente, podem ir visitar, vale imensa pena. É uma zona super vibrante, cheia de vida, está sempre cheia de gente, ok? Depois descemos e a outra zona a considerar é a zona do Old Market. Chama-se Old Market, ok? Old Market Sharm el Sheikh. E é a zona onde está o quê? A zona onde está a mesquita de Sharm el Sheikh, ok? Uma coisa importante nesta zona, a vocês terem em conta, é que na zona do Old Market não é servido álcool. A zona onde está a mesquita, que é a zona do Old Market, não é servido álcool nos cafezinhos e restaurantes. Tem um café muito giro, lá mesmo por trás da mesquita, que se chama Old Egypt, que está numa colina. Estes cafés não servem álcool, ok? Podem beber um chazinho, podem beber um sumo. Os sumos naturais são maravilhosos no Egito, vale imenso a pena, mas não se serve álcool nestas zonas, ok? Pronto. A zona do Old Market tem imensas lojas, tem várias artérias que vocês podem percorrer. Lá está, tem a mesquita. A mesquita vocês podem visitar até uma certa hora, penso que até às 10 da noite. Ou até às 8 da noite. Agora não. 10, até às 10 da noite. Creio, não tenho a certeza. Sim, mas pronto, podem visitar a mesquita, não é como a mesquita de Hurghada, aí charme perde, ela é mais bonita por fora e menos pomposa por dentro, e a de Hurghada é o contrário, a de Hurghada actually é pomposa por fora e por dentro. A de Charme por dentro é uma mesquita com características diferentes, porque tem uma mistura de estilo otomano
e é de teto, os tetos são muito baixos e é muito rasa, não tem abóbadas com uma mesquita de hurgada dentro da mesquita em si, ok? Pronto, só para ficar a saber. Já vou falar das excursões, vou só acabar aqui esta parte e já vou falar das excursões, porque senão vou ficar a dormir aqui até amanhã. Estava eu a dizer então que é a zona onde está a mesquita, tem vários cafezinhos, não tantos como em Nama Bay ou Soho Square, é um pouquinho mais modesto, é mais lojas para comércio. Again, todas estas lojas de manhã, se vocês forem de manhã, não tem jeito nenhum, ok? Porque não vão ver a parte vibrante. E a piada daquilo é vocês visitarem quando aquilo está a bombar, não é? E tem ação, porque é muito mais giro. Portanto, o ideal é ir final da tarde, início da noite. De Soho Square a Nama Bay, vocês demoram para aí uns 10 minutos, 15 minutos de táxi. De Nama Bay a Old Market, vocês demoram para aí uns 10 minutos de táxi, se tanto. 10, 15 minutos de táxi, se tanto. Do Old Market ao Farsha Café, que era a minha próxima dica, demoram para aí uns 10 minutos, não é mais do que isso, ok? Portanto, tudo é relativamente próximo e fácil de chegar em Sharm el Sheikh, ok? Facilmente apanham um táxi para qualquer lado e é muito, muito fácil de se deslocarem de táxi, ok? Posto isto, não acho em Sharm, e agora à noite, onde irem à noite para além destas zonas comerciais. Farsha Café, sem dúvida. Sharm el Sheikh tem imensos lounges, cafés, tudo o que seja, ok? Portanto, é uma zona muito, muito vibrante a nível de vida noturna, ok? Temos o Farsha Café, que é o mais famoso de todos, é super giro, é efetivamente um local com uma atmosfera magnífica. Duas coisas importantes acerca do Farsha Café. Crianças, não descem o Farsha Café, ok? Vocês podem visitar com as vossas crianças, mas têm que ficar na parte de cima, portanto, no piso superior. Lá para baixo não descem crianças, at all, ok? Atenção aos rapazes que vão sozinhos ou grupos de rapazes. Não entram sozinhos, têm que ir mulheres à mistura, ok? Pronto. Às vezes o que o pessoal faz é o quê? Cá fora pergunta se viram um grupo de raparigas e perguntam se podem entrar juntos e não é com más intenções, é só porque não podem entrar sozinhos, ok? Portanto, aquilo tem algumas regras. Eu aconselho-vos a ir relativamente cedo, porque ele fica com fila para entrar e pode chegar às 2, 3 horas para vocês conseguirem entrar no Farsha Café, ok? Fica em alturas de pico de turismo, é complicado, faz fila e demora a vocês descerem lá para baixo, ok? Pronto, eles dão senhas e depois vai... Exatamente, Marco. Raptar as mulheres, faz favor. Depois, ao lado do Farsha Café, tendes o Santorini. Santorini é uma mini Grécia, ok? Enquanto que o Farsha tem música, tem DJ, tem música assim mais fantástica, eles apagam as luzinhas e depois ligam as luzinhas todas. Sabe aquela coisa do Arabian... Como é que é? Arabian Nights, blá blá blá. E eles ligam as luzes todas, existe mesmo, e eles fazem isso, nem sempre é com a mesma música, mas fazem, é super giro de ver, e eles fazem isso várias vezes durante a noite. Portanto, se não apanharem uma, apanham a segunda ou a terceira ou a quarta vez que eles fazem várias vezes durante a noite, ok? O Santorini é uma mini vila grega e é mais um local para vocês levarem os amigos e falarem e estarem ali a conversar um bocado e tal. A música é música grega, aquela música manhosa, mas enfim, é muito assim. Marta, não há barco, há um voo direto de Sharm para Hurghada 2 vezes por semana, pelo menos tem havido esta coisa, penso que é às quartas e domingos, ok? De voo direto, por estrada, tem que ir à volta pelo Cairo e demora, ontem estava a debater esse assunto no nosso grupo, estava a debater esse assunto, não são 7 horas e muito menos 5 horas como alguém dizia, eu disse, não, porquê? Porque não há passagem direta, não há ponte, vocês têm que ir pelo topo do canal do Suez e descer até Sharm el Sheikh. Estamos a falar no mínimo pai de umas 10 horas, ok? Pronto, adiante. Não me vou perder porque eu tenho que terminar isto em meia hora, senão estou tramado. Estava a dizer então,
Tem o Santorini, que é uma mini vila grega. Do outro lado do Farsha tem um outro café que se chama Sadiki. Também é assim mais lounge para conversa e quê. Para dançar e assim é o Farsha Café. Depois, já te disse há pouco que tens o Little Buddha e o Hard Rock Café em Nama Bay. Depois, na zona de cima de Sharks Bay, tem a tal Avenue que tem uma discoteca. E há um clube que se chama... Dolce Vita, sorry, estava aqui a ver, que se chama Dolce Vita, que é um clube noturno no meio do deserto, também é super giro, e às vezes eles têm eventos e não sei o quê, pronto, e assim, ok? Pronto, muito rapidamente vamos falar um pouquinho sobre as excursões que podem fazer deste Sharm el Sheikh. Eu vou-vos dar uma ideia. Nós ainda não temos as excursões de Sharm el Sheikh, portanto, vamos ter, mas ainda não temos a listinha, portanto, não mandem ainda. A sair há de ser lá mais para o final de março, ok? Mas eu vou-vos dar uma ideia daquilo que podem fazer deste Sharm el Sheikh e explicar-vos mais ou menos como é que a coisa se opera, ok? Pronto. Excursões deste Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh, podem fazer Cairo de autocarro, embora eu não recomendo, porque é uma viagem muito longa. Embora vocês olhem para o mapa e ele vos diga, são 5 horas e meia ou 6 horas de Sharm ou Cairo. Não é assim tão linear. Vocês têm que atravessar o canal do Suez, existe toda uma logística por trás e é uma viagem que leva mais ou menos 8 horas, ok? Mais ou menos 8 horas a chegarem de Sharm ao Cairo, por terra. É uma viagem muito cansativa, bastante cansativa, portanto, quem for, é possível fazer as pirâmides e a esfinge, o almoço e o grande museu egípcio, ok? Eventualmente com a possibilidade, sobrando tempo ou não, de andarem de barco, mas é uma situação que vocês têm que ter em conta, que é uma viagem muito, muito longa, quase a maior parte das vezes torna-se mais longa do que desde Hurghada. É uma viagem cansativa, mas quem puder e quiser ir ao Cairo, eu recomendo que façam de avião. Ok? Embora seja um investimento muito maior, ou então escolherem um dos outros destinos. Mas quem for para Sharm el Sheikh, lá está. É possível fazer de autocarro? É sim, mas é uma viagem super longa, povo. Muito, muito longa, ok? Portanto, tem que passar os controles policiais todos, depois tem que atravessar o canal do Suez, e aquilo é um sarilho, porque às vezes a polícia controla ali mais, de uma forma mais apertada, e é um pouquinho mais chato, ok? Pronto. Podem fazer, lá está, Cairo, ou por estrada, ou de avião. De avião anda sempre na casa dos 275, 295, depende do valor dos voos na data em que for, ok? E de quantas pessoas forem, portanto. Mas anda nessa casa de valores, ok? Depois, Petra, que é um dos highlights de Sharm el Sheikh, portanto, dá-vos a possibilidade de irem a Petra desde Sharm el Sheikh, ok? É possível visitar Petra num dia, mas é uma tour, lá está, que também dura 24 horas. Porquê? Porque vocês têm que sair de Sharm, saem mais ou menos entre a 1 e as 2 da manhã do hotel, quase sempre mais ou menos por volta da 1. Saem do hotel, depois têm cerca de 3 horas e meia até chegarem a Taba, ok? Taba, que é uma localidade do lado egípcio, na fronteira com a Jordânia e com Israel, ok? Aliás, é uma fronteira que dá para 4 países, a Arábia Saudita, Israel, Jordânia e o Egito. Vêm os 4 de Taba, ok? Pronto, atravessam a Eilat, não é em Taba, é Eilat. Eilat que é do outro lado. Atravessam de Taba para a zona de... Não é Eilat, eu estou a dizer disparado, esperem lá. Esperem lá, que eu estou aqui a dizer asneiras. Eilat é Israel. É Eilat, agora não me lembro. Esperem lá. Taba, qual é o nome da outra cidade? Valha-me Deus, socorro. Esperem que eu já vos digo. É Eilat? Aqaba. Eu não estava muito longe. Eilat é a zona de Israel que está na fronteira. Portanto, de Taba atravessam para Aqaba. Estava a dizer um disparate grande. Eilat é Israel. De Taba atravessam para Aqaba, ok? Apanham o ferry. O ferry são mais ou menos 45 minutos. E depois de Aqaba, que é uma cidade na Jordânia, sobem... Obrigada, amor. Sobem para
a zona onde está o Tesouro de Petra, ok? São mais ou menos mais 2 horas e meia de viagem até chegarem à zona dos Tesouros de Petra. Atravessam os canyons lá, aqueles canhões naturais de pedra, até descobrirem o fantástico o fantástico do Tesouro Magnífico de Petra, não é? Visitam o Tesouro de Petra, almoçam, depois, na volta, quase sempre têm uma paragenzinha para fazerem compras e assim, e depois têm que esperar pelo ferry na parte da tarde. O ferry sai mais ou menos às 6 e tal da tarde. Ele varia o valor tendo em conta o como é que se diz? A época do ano, vai variando a hora de saída do ferry. E depois, lá está, têm novamente que descer até Aqaba para apanharem o ferry, e depois atravessam o ferry e depois descer de Taba até à zona de Sharm el-Sheikh para serem devolvidos novamente ao hotel. É uma tour que dura bastante tempo, é cansativa. Se vale a pena, vale. Mas é uma tour também puxadinha a nível de preço. Anda na casa dos 300 euros por pessoa, ok? Mais coisa, menos coisa. Mais ou menos dentro desse valor, ok? Portanto, não é uma tour exatamente barata, mas é uma possibilidade, já incluindo o visto e essas coisinhas todas que são necessárias. Os portugueses têm visto gratuito para a Jordânia, mas é preciso como é que se diz? Uma permissão especial para vocês poderem ir de Sharm até à Jordânia e entrarem na Jordânia. Precisam de uma permissão especial e isso tem que ser tudo tratado de antemão. Mas Petra, sim, é uma coisa que vocês podem, uma excursão que vocês podem fazer à partida de Sharm el-Sheikh e vale imenso a pena. Depois, isto a nível de tours culturais. Tem ainda uma outra que é o Monte Sinai ou o Mosteiro de Santa Catarina, ok? Há duas formas de executar esta tour. Eu não creio que a gente vá ter as duas, mas há duas formas de executar esta tour, mas é importante vocês terem isto em atenção. O Mosteiro de Santa Catarina, ok? É uma tour que vocês devem fazer se tiverem interesse religioso nela, porque toda a tour gira à volta do Mosteiro de Santa Catarina, ok? E da importância religiosa do Mosteiro de Santa Catarina. Como vocês sabem, o Mosteiro de Santa Catarina está localizado no Monte Sinai, no local onde, segundo a Bíblia, foi avistada a sarça ardente por Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Portanto, toda a história é uma tour religiosa. Ponto final, parágrafo, ou de conteúdo religioso. Para quem tem interesse nesta conotação religiosa e como é que se diz? Neste contexto religioso de toda a tour. É muito arte sacra, o museu cá em baixo é todo ele de artefactos de arte sacra. O único intuito daquilo é vender produtos religiosos, as lapelazinhas e mais não sei o quê, mais as tatuazinhas, não sei o quê. Portanto, é tudo nesse sentido. Pá, vocês já sabem como eu sou, eu digo-vos as coisas como elas são. O mosteiro em si não tem grande coisa que ver, tem a igreja, é uma igreja copta, o mosteiro é muito de influência grega, ainda tem os monges a viver lá e a cultivar lá, portanto é um mosteiro em funcionamento, ok? Vê-se o arbusto que eles dizem que é o original, a sarça, continua lá, ou pelo menos está lá identificado como tal, mas é só isto, tem uma torre e depois não tem mais nada à volta. Portanto, é uma tour única e exclusivamente de cariz religioso, portanto, quem for tem que ir com essa, como é que se diz? Com essa ideia bem presente. Depois regressam e na volta almoçam, quase sempre almoçam na vila de Dahab, que é uma vila costeira, pescatória, também bastante turística e muito popular entre quem gosta de snorkeling, mas é super, como é que se diz? É muito voltado para isso, ok? É só isso. Almoçam e regressam a coisa, estão de volta para aí, saem mais ou menos entre as 6 e as 7 da manhã e depois estão de volta por volta das 5 da tarde, dependendo dos hotéis, obviamente, que a hora certa varia consoante a localização dos hotéis, mas às 5 da tarde estão de regresso, quase de certeza, ok? Pronto. Posto isto, tours culturais, Cairo, quer seja por estrada ou por avião. Petra. Petra
e o Mosteiro de Santa Catarina, ok? Há uma outra tour para o Mosteiro de Santa Catarina, quem quiser fazer existe, que é subir o Monte Sinai mesmo, ver o nascer do sol no Monte Sinai e depois descer até ao mosteiro, visitar o mosteiro, almoçar em Dahab e regressar. Essa tour sai mais ou menos entre as 9 e as 10 da noite, porque a subida do Monte Sinai é feita a pé durante a noite. Chegam, teoricamente ou idealmente, ao cume da montanha ao nascer do sol, vêm no nascer do sol, descem, visitam o mosteiro Dahab e depois regressam até... regressam ao final da... como é que se diz? Do dia, regressam ao hotel, ok? Pronto, é também uma outra opção que podem considerar, querendo, ok? Mas tenham atenção, é de cariz religioso, ponto, só isso. Quem quiser fazer Luxor desde Sharm el Sheikh tem que ser de avião. Há dias certos para voos diretos de Sharm el Sheikh. Costumava ser à quarta-feira, agora não sei se ainda está a operar à quarta-feira, mas havia um voo direto à quarta-feira de Sharm para Luxor, que dava muito jeito para precisamente fazer esta excursão a Luxor, em que visita o Templo de Karnak, o Vale dos Reis, o Templo de Hatshepsut, Colossos de Memnon, tem almoço incluído e depois regresso a Sharm el Sheikh de avião, ok? De Sharm a Luxor só é possível de avião, ok? Pronto. Vamos andar, tenho 20 minutos. 20 minutos, socorro! Tours de snorkeling, ok? Vamos desmistificar isto. Para mim, a melhor tour de Sharm el Sheikh, inteiro é Ras Mohammed por terra. Ok? Ras Mohammed por terra. Vocês podem fazer Ras Mohammed, que é o parque natural de Ras Mohammed em Sharm el Sheikh, é um parque magnífico. Pode ser feito quer por terra, quer em tour por mar, ok? A tour por terra é magnífica. Uma, porque vocês conseguem apreciar a paisagem natural do parque em si, ok? Depois, porque tem um snorkeling maravilhoso, tem uma paragem de snorkeling para aí de 1 hora absolutamente maravilhosa, linda, linda, linda. Outra, é uma tour que é mais ou menos de meio-dia, ok? Portanto, vocês saem para aí às 8 da manhã e estão de volta para aí às 2h30, 3 da tarde, no máximo, ok? Estão de volta ao hotel. É uma tour de meio-dia e é super giro. O snorkeling é fabuloso, lindo, lindo, lindo. Do mais bonito que eu já vi. Tenho que dar a mãozinha à palmatória, muito parecido, só em mar meia. É lindo, os corais são maravilhosos, para na praia e fazem o snorkeling por lá, o coral é super lindo, vivo, montes de espécies de peixinhos diferentes, super, super gira, vale imenso a pena. Depois temos, depois de fazerem o snorkeling, passam num viewpoint, tipo miradouro, desculpem. Passam no mirador super, super giro, em que tem uma vista magnífica sobre toda a baía do Ras Mohammed National Park. Depois seguem dentro do parque mesmo, passam onde tem aquelas rochas gigantes, que teoricamente é o nome de Deus escrito em árabe, com rochas, a entrada do parque. Veem o Lago Mágico, que, como eles chamam, que tem a água mais surreal que eu alguma vez vi na vida. Nós temos uma live feita e várias fotografias nessa praia, dá para tomar banho lá se quiserem também, portanto tem uma paragem lá para darem um mergulhito ou quê. A água não é muito funda, mas é muito linda, lindo, de um azulão absolutamente fantástico. Eles chamam-lhe o Lago Mágico, porquê? Porque aquilo vai variando consoante a luz do dia, vai mudando a cor da água, por isso é que eles chamam o Lago Mágico. E depois passam ainda na floresta de Mangais, é uma floresta de mangal enorme, no meio, quase como um oásis no meio do deserto, porque aquilo é tudo deserto ali à volta. É super, super gira. E ainda passam na fenda do terremoto. Houve um terremoto há muitos anos em Sharm el Sheikh e abriu uma fenda gigante que agora a água do mar entrou lá para dentro e fica com uma tonalidade super gira, então virou atração também da coisa. Portanto, para mim, esta é a melhor tour de Sharm el Sheikh, ok? É linda porque o snorkeling é super giro, muito, muito bonito, é melhor do que o snorkeling feito em alto mar. E é uma tour de meio-dia super fácil de vocês fazerem, vale imenso a pena. Depois temos a outra tour super fantástica, não é verdade? Que todo o mundo fala, que é a que faz por barco, não é? Portanto, que é feito o Ras Mohammed National Park por barco, mas é uma tour que vai também, dizem eles, a White Island. E é importante vocês perceberem isto.
A viagem de barco é uma viagem longa, é mais de 1 hora até chegarem à primeira paragem de snorkeling. É uma tour que tem 2 paragens para snorkeling, cerca de 45 minutos a 1 hora cada uma. Depois o almoço é no barco, o almoço, e depois tem uma paragem na famosa White Island. Meus amores, não se enganem, não tem nada a ver com as nossas ilhas em Hurghada. As nossas ilhas em Hurghada são magníficas. A White Island é nada mais nada menos do que uma língua de areia. Mais nada. É uma língua de areia apinhada de gente o tempo todo. Juro-vos, se vocês não contam mais de 70, 80 barcos todos ali ao mesmo tempo, não é nada. E tem outra coisa, para vocês chegarem a esta língua de areia, que nem sempre é visível, porque depende das marés, portanto, se a maré estiver muito alta, vocês não veem esta língua de areia em sítio nenhum, ok? Portanto, têm que sair do barco e não dá para ir, não há barquinhos como em Hurghada para vos levarem do barco grande até à ilha. Não. Têm que ir a fazer snorkeling, a nadar, têm que ir a nado. Portanto, atenção aos telemóveis, capinha de telemóvel para esta tour se tiverem, ou se quiserem levar o telemóvel, porque aquilo só é bonito para tentarem tirar umas fotos, e boa sorte, porque aquilo está sempre apinhado de gente. Portanto, para mim, a tour por terra vale mais a pena do que a tour por mar. Mas isto é a minha opinião, ok? Pronto. Existe ainda tour de snorkeling à ilha de Tirana. Atenção que vocês não param na ilha de Tirana, ok? Não põem o pé na ilha. É uma tour única e exclusivamente de snorkeling lá na zona em frente à ilha de Tirana, ok? Só isso. É uma tour que tem 2 paragens para snorkeling e é só isso. É uma tour mais curta, portanto sai entre as 8 e as 9 da manhã, portanto dependendo da altura do ano, e regressam por volta das 4:30 da tarde, estão de volta aos hotéis, ok? Outra tour que podem considerar também de snorkeling, ok? Também de snorkeling, é a tour que faz o Blue Hole em Dahab. Portanto, é uma tour que faz os canyons e o Blue Hole de Dahab. É uma tour, lá está, tem uma parte por terra e depois tem uma parte por mar. Tem snorkeling também por mar. Esta tour é uma tour que dura o dia inteiro também, mas lá está. Não é a mais famosa de todas e eu confesso que esta eu não experimentei. Sei que existe, mas confesso que não experimentei. Havemos de experimentar, lá chegaremos. Não sei se vamos ter essa, mas para mim, a melhor de todas é efetivamente Ras Mohammed National Park. E depois, dentro do parque, o parque é imenso, é muito, muito grande, ok? A tour mais famosa é assim. Mas vamos que vocês querem fazer em privado. Há a possibilidade de fazer privado. Vocês sabem que eles têm um observatório de tubarões bebés. Tem, lá está, os mangais. Tem muitas praias diferentes. Tem miradores magníficos para toda a zona como é que se diz? Do Parque Natural. É magnífico, magnífico. Todas estas tours saem de snorkeling, né? Saem do Porto de Sharm el-Sheikh. O Porto de Sharm el-Sheikh é para aí uns 20 minutos da zona de Fanar. Se considerarmos de Nama Bay, eu diria uma meia horita de carro até ao Porto e depois então navegar até ao Parque Natural, ok? Pronto. Outra tour que vocês podem fazer é a tour do deserto, o safari no deserto, que podem fazer andar de moto 4 quem quiser, ou eles têm aqueles buggies para 4 pessoas, também, famílias, que a gente não tem muitos em Hurghada, aliás, em Hurghada não temos essa opção, mas em Sharm eles têm os buggies e têm as quad bikes e mais não sei o quê, e podem fazer. O safari é parecido com o nosso, mas é muito mais. Se a gente já acha às vezes o nosso acampamento beduíno voltado para o turismo, este é todo ele só para o turismo. Atenção que eles vão ter lá, quem não gosta destas coisas com os animais, eles têm lá crocodilos, têm leões bebés, tudo para o turista. Uma foto, para vocês terem uma ideia, uma foto com o leãozinho pequenino bebé custava 20 euros. Não. É mais? 1000 libras egípcias. Quanto é 1000 libras egípcias? Fazeria a conta assim de repente. Vou pegar aqui na minha calculadora. 1000 libras egípcias.
Sim, 20 euros para tirar uma foto com o leão pequenino. Portanto, é demasiado comercial, ok? É diferente do nosso enhorgada. O nosso enhorgada não tem isso, aliás foi banido. Essas coisas com os animais. Tem um macaquinho pequenininho, com uma fraldinha e é todo giro. As pessoas gostam e não sei quem, não sei quantos. Ronhonhó, ronhonhó. Mas fiquem com a ideia que é efetivamente muito turístico, ok? Mas pronto, andam de moto 4, tem a possibilidade de andar de camelo, vem o pôr do sol no deserto, tem jantar e espetáculo oriental no deserto, embora eu acho que o do Hurghada é claramente superior ao de Sharm el Sheikh, big time, muito mesmo, muito. É a nossa experiência em Hurghada, o safari de Hurghada é muito mais completo, primeiro porque vocês andam moto 4, de jeep, de carro ATV, e em Sharm el Sheikh não, é moto 4 ou buggy e that's it, portanto não tem mais nada. Também começa mais tarde, enquanto que o nosso Hurghada começa entre o meio-dia e 1 da tarde, no período de verão, não é? É sempre mais a roçar a 1 da tarde. Em Sharm vocês saem do hotel por volta das 3, vá, por assim dizer. Portanto, é uma atividade que tem um conceito diferente e é importante ter esse conceito diferente. Não se preocupem de eu estar a falar muito a correr, porque quando saírem as excursões desde Sharm el Sheikh, eu vou fazer um direto só dedicado às excursões de Sharm el Sheikh e aí explicarei com mais calma, tudo direitinho, todos os detalhes de cada tour. Agora eu estou mesmo assim numa correria, porque se eu não sair daqui às 11 eles trancam-me aqui dentro e eu fico aqui para amanhã. Pronto. Pronto, não era isso mais que eu queria dizer. A nível de City Tour, se vocês querem a minha honestidade, como sempre, eu não acho que haja necessidade de haver uma City Tour em Sharm el Sheikh. Porquê? Porque como a beleza, vá lá, o encanto de Sharm el Sheikh acontece mais à noite, não é? Vale a pena ir à noite. Mas não é por aí, portanto, é muito fácil também de se fazer por conta própria. Se nós tivermos essa opção, que acredito que tenhamos, porque lá está, há sempre pessoas que não se sentem tão à vontade, ou mesmo grupos grandes que não se sintam tão à vontade para ir sozinhos, ou que não cabem num táxi só, não é? Pronto. Certamente haverá essa possibilidade, muito provavelmente a combinar também a catedral, a Heavens Cathedral, que é uma catedral magnífica, católica, super, super linda, muito bonita mesmo. Vale a pena fazerem lá uma paragem. Depois combinando Soho Square, combinando Nama Bay e combinando o Old Market eventualmente. Pronto, ainda não estudámos bem essa... como é que isso vai ser ou assim, mas a ser será uma coisa a fazer ao final da tarde, porque é quando tem piada, ok? É quando tem graça. Dorota, I'm leaving, yes? Só a dizer para ela não deixar aqui. Don't leave me here locked, yes? I'm leaving, just 5 minutes, I'm going. Malis. Os táxis não são caros, vocês devem sempre negociar o valor dos táxis em Sharm el Sheikh, ok? Sempre, mas para vocês terem uma ideia, de Nama Bay, por exemplo, que é a zona mais central, de Nama Bay até Soho Square, não paguem mais 10 euros, de Soho Square até ao Farsha Café não paguem mais 10 euros, ou 15 no máximo, no limiar da coisa, de Nama Bay até ao Farsha Café, por aí 7, 8 euros, mais ou menos. Mesmo quem fica na zona do Jazz Fanara ou do Reef Oasis, não é assim tão fácil de chegar ao Farsha. Mas caminhando conseguem ir a pé desses dois hotéis, conseguem, porque eles estão na mesma zona. Mas não, os táxis não são caros, é muito fácil, desde que vocês negociem e não se deixem explorar. A nível de valor, ok? Portanto, tenham isso em conta. Meninos, dúvidas? Se houve alguma coisa que eu não respondi aqui, não tenham problema, mandem-me mensagem. Quero só dizer uma coisa. Infelizmente, eu não consegui responder a todo o mundo em tempo útil esta semana. Eu tenho ainda bastantes mensagens pendentes porque vocês bombardearam-me depois da live do Hurghada e eu, se não respondia mais de 400 mensagens esta semana, não respondia a ninguém. E depois, claro que eu respondo e temos que dar seguimento à conversa e tudo mais. Tenho algumas coisas atrasadas. Se eu vos disse que as tours estão confirmadas, as tours que eu tenha confirmado, é porque eu confirmei, mas não tive hipótese de vos mandar ainda a confirmação. Não se apoquentem. Se eu disse que está confirmado, é porque está confirmado e eu hei de enviar, efetivamente, a confirmação.
tenham muita paciência comigo, por favor, agradeço-vos do fundo do coração todo o carinho e toda a paciência que vocês têm comigo. Eu sou só uma, como vocês sabem, dou o meu melhor, mas nem que eu trabalhe 24 horas por dia, não consigo dar vazão a todo mundo em tempo útil. Portanto, eu hei de chegar lá, vou responder a todo mundo, eu não ignoro ninguém, mas eu tenho que dar prioridade, não que as vossas mensagens não sejam importantes, todas são importantes, mas efetivamente tenho que priorizar o que é mais urgente, o que é menos urgente e dar andamento a todo mundo, ok? Pronto, alguma dúvida que eu não tenha respondido, podem dizer, mandar mensagem que eu respondo também. Queremos visitar o Jam, mas depois queríamos ir para um destino de praia. Costa Norte, se já estiveram em Hurghada, Rui, Costa Norte é uma boa opção, ok? Ou mesmo Sharm el Sheikh, lá está. Tem a tal desvantagem que a viagem é um pouquinho longa, mas eventualmente, why not? Mas funciona tanto uma como o outro, ok? Pessoas, alguma dúvida assim de repentezinha? Temos 5 minutos. 5 minutos para sair daqui. Eu achava que ia fazer isto em menos tempo, mas afinal tem muita coisa para eu vos contar sobre Charme também. É um destino super giro, vale imenso a pena, povo. Lá está. Vocês sabendo ao que vão, vale a pena. Charme, lá está. Eu diria que se vocês não gostarem dos hotéis na zona de Nama Bay, porque lá está, são antigos e tudo mais, ok? Uma boa alternativa são os hotéis de Nabque Bay, ok? De Nabque Bay, porque têm propriedades, lá está, também não muito novas, mas têm algumas propriedades que, embora sejam antigas, têm boa qualidade. Tem aquele defeitozinho da praia, mas vocês já sabem ao que vão, portanto aproveitam na maré alta, tudo certo, na maré baixinha já sabem, têm que utilizar a piscina. Mas é uma boa forma pronto, de misturar e de combinar tudo certinho, ok? Mas é uma boa alternativa a Nama Bay e tens muitas propriedades em Nabque Bay que vale a pena e que valem a pena e que vos certamente tornarão umas férias fantásticas. Deixem o vosso coraçãozinho se gostaram, se querem que eu faça mais disto. Próximo domingo temos live sobre a costa norte do Egito. Alexandria fica próximo da Costa Norte, portanto, Costa Norte é uma boa opção se quiser conhecer o Cairo e Alexandria. Vale a pena, Rui. Se já esteve em Hurghada, é uma ótima opção, uma alternativa boa. Tá bom? Que mais, meus anjos? Não sei, se tiverem dúvidas e que eu não consiga responder, eu hoje não posso mesmo estender mais, porque lá está, como vocês sabem, tive este percalço, não é verdade? E tive que vir para aqui e não posso também empatar o pessoal que me estão a fazer um favorzinho. A Costa Norte, o tempo até ao Cairo depende da localização do hotel. Se vocês ficarem na zona de Almasa Bay, atenção que a viagem são quase 5 horas e meia, ok? Pronto. Mas se ficarem, obviamente, na zona do Borja Larava ou do Rixos Premium ou assim, ficam mais próximo, estão a cerca mais ou menos 3 horitas do Cairo. Depende muito da zona dos Giwans, do Giwan Palace, do Giwan White Beach, pronto, esses estão mais próximos, mas depois os outros são um pouquinho mais longe. Meus amores, próximo domingo temos live sobre a Costa Norte, espero que a minha internet não me atrapalhe. Marta, mandem-me mensagem, pessoal, muito importante, super, super, super importante. Não façam pedidos de orçamento por mensagem privada para mim ou para o Andrew no nosso WhatsApp pessoal. Façam nos canais da página. Eu vejo-me e desejo-me. Eu já me vejo e desejo entre o WhatsApp e o nosso Instagram e o nosso e-mail. Se vocês mandam também para o privado, correm o risco de ficar apiados a semana toda, porque eu não tenho tempo nem para desencantar aqui da página, quanto mais para ir checar as minhas. Por favor, se eu não vos responder, mandem mensagem na página, ok? Obrigada, Elizabeth, se tinhas uma... mandas por mensagem. Ok. Queridos, amo-vos muito, do coração, gosto muito de vocês, obrigada por toda a paciência, obrigada por todo o vosso carinho, obrigada por me aturarem durante 2 horas a palrear sobre Sharm el Sheikh, não é? Alguns pelo segundo domingo consecutivo, o meu assistente de serviço, Sr. Miguel, não é verdade? Muito obrigado, entre outros, atenção. Obrigada à Tina e todo mundo. Muito obrigada a todos pelo carinho. Domingo, Costa Norte. Agora tenho mesmo que ir embora, senão a minha chefinha vai-me bloquear aqui dentro. E coitada, também não a posso fazer ficar aqui mais tempo do que é necessário, porque é o que está. Beijos, tchau, bom domingo, tchau, tchau.